Bom dia, galácticos, como chamo, né? Todo dia, né? A gente faz com a Jaqueline. Somos as palestrantes desse dia domingo, né? 26. Tá? E vamos começar nossa palestra falando para vocês quem somos nós, né? Queremos conhecer vocês também, tá? Vamos perguntar para cada um de vocês quem são e se vão apresentando. Mas meu nome é Nádia de la Cruz. Eu sou do Chile. Eu vivo há 40 anos no Brasil. Então, tudo o que eu aprendi como terapeuta holístico, eu aprendi aqui com os mestres brasileiros. Tá? Então, eu vim de lá, já era meia destrambelhada, como falamos em Brasil, já era meia aérea. Minha família já me trataram com psicólogo, com psiquiatra, tomei remédio para não ver coisas, para não ver, né, espírito, porque a gente vê espíritos primeiro. Né? Dentro do espiritismo, isso se chama, né, a visão dos espíritos. Mas nunca na minha vida, eu acho que nenhum de nós se imagina que um dia vou ser contatada por extraterrestre. Então, essa história é a que eu vou contar hoje para vocês, como que é meu processo aqui no Brasil, que isso tudo se passa aqui, tá? Isso tudo acontece aqui no Brasil, tá? Mas vou deixar que ela já que se apresente também, tá? Para que vocês la conheçam. Bom dia, galácticos. Bom dia. Bom, eu sou a Jaqueline Cavalcante, sou terapeuta holística, trabalho com a Nádia. Fiz toda a minha formação de terapeuta com ela. Alguns cursos eu fiz fora, como astrologia, sou professora de astrologia. Fiz com o Marcelo Levi, é um astrólogo bem conhecido por aí. Também sou taróloga, mas toda a linha de cura, de reiki, mesas radiônicas, apometria foi com a Nádia. Vou contar um pouquinho da minha história, porque existe a Jaqueline do Velho Testamento, antes da pandemia. Acho que todo mundo tem uma vida antes da pandemia, e aí tem a Jaqueline do Novo Testamento. E aí, dentro desse novo despertar de consciência na pandemia, que se abriu-se tudo. Abriu mediunidade, abriu espiritualidade, tudo que estava reprimido parece que falou, olha, agora é hora de você tomar o que é seu. E eu fiz todo um processo de transição de carreira. Eu trabalhei em banco por quase 10 anos. Trabalhei no Banco Itaú, bem famoso, então eu tinha uma vida normal. Só que aí veio a pandemia, faz você refletir sobre a sua vida, sobre o seu propósito, e aí comecei a caminhar em direção do autoconhecimento. Cheguei nos Sirianos, na verdade eu acho que eles chegaram em mim primeiro. Chegaram em mim, eu vou contar pra vocês como que foi essa experiência dos Sirianos, reptilianos, e aí cheguei na Nádia. Então foi toda uma conexão, eu moro no ABC, moro perto do Zoológico de São Paulo, ali divisa com Diadema, mas sempre trabalhei aqui no Tatuapé, então já tinha uma conexão fácil pra vir pra cá, e foi quando eu conheci a Nádia, comecei a acompanhar os vídeos dela, mas eu via sobre curas, sobre reiki e tudo mais. Aí quando chegou o contato dos Sirianos, foi quando eu sentei um dia com ela, marquei um horário e falei assim, me explica, se eu tô maluca, se eu já podem me internar ou é isso mesmo? E aí a gente trocou acho que umas 5 horas de conversa e eu falei, não, eu não tô louca não, tá acontecendo, é de verdade. E aí, conforme a gente for aqui conversando, eu vou explicar com detalhes, tá? Mas sejam bem-vindos, uns rostinhos novos, outros já me conhecem. E qualquer dúvida a gente vai deixar para depois, tá? Vamos seguir agora, a Nádia vai explicar a parte dela. Eu vou falar algumas experiências que tivemos aqui no Brasil. E aí perguntas, assim, vocês podem fazer, mas se for mais complexa, deixem para o final, tá bom? Bom, vou entrar de novo aqui para contar minha parte. Primeiro eu quero saber quem é você que está aqui na minha frente, por favor, se nos apresente. Sim, meu nome é Patrícia, né? Bom, eu sou formada em Direito, né? Mas eu sempre, desde pequena, ligada a OVNIs, ufologia. Já fui em algumas palestras no Urandi, né? E sou apaixonada Por el tema. Exatamente. Que bom, e hoje você está aqui. Isso. Vai aprender um pouquinho mais com a gente aqui, tá? Exatamente, vai aprender com certeza. Que bom. Por favor, você. Eu sou a Marciele, prima da Patrícia. E indiquei pra vir aqui. Ai, que bom. E tenho, né, curiosidade, não sei nada, né? Ela me conta algumas coisinhas assim, né? Mas a gente não teve tanto assunto sobre isso, né? E hoje eu tô aqui pra aprender, né? Pra saber, porque tudo que envolve, né, espiritualidade eu gosto bastante, né? Sou terapeuta, sou arte-terapeuta, trabalho com dança circular, também acredito muito, né, no universo, nas forças do universo, para estar Pode sentar aqui comigo nessa terapia de ajudar o outro, então super aberta aqui para esse universo novo, tudo bom? né, que Ai, tá que se bom. abrindo aí, né? Que bom. Oi, Lucas, vem. Você, Márcia, por favor, se apresente para nós. Sou a Márcia, né? Sou bióloga, sou professora
professora de piano e sempre esse universo espiritual me chamou desde criança, né? Então, gosto muito, estou sempre andando atrás, buscando conhecimento, sou reikiana também. Então, sempre buscando, né, o aperfeiçoamento espiritual, uma profundidade maior nessa área. Adoro astrologia também, todo esse universo. Que bom. Por favor, tá? Eu sou a Tayene, sou formada em marketing, mas nunca atuei na área. Desde a infância também tenho uma ligação com a espiritualidade e aí agora, já mais adulta, comecei a me aperfeiçoar mais, conheci a Jaque, conheci a Nádia, fiz os cursos de Reiki e por enquanto é isso. Por favor, você? É Fábio. Eu também comecei tarde, né? Comecei tarde, de pequeno não via nada e tal, mas depois em 2017 começou a aparecer as coisas pra mim, meu corpo, eu estava dormindo, vibrava. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso, mas extraterrestre eu sempre acreditei, desde pequeno, eu sempre gostei do tema, do assunto, sempre gostei. E fiz o curso de Reiki também. E A maioria que está aqui é reikiano, se você quer saber, tá? A maioria é reikiano aqui, tá? Vamos, Ere, por favor, se apresenta para nós. Eu também fui aluna da Nádia de Reiki, sou advogada, pedagoga, hipnoterapeuta, numeróloga, o que você ensina mais? Mandala, Radiestesia. porque mesmo nem lembro mais. Radiestesista e assim, eu vim de curiosidade para palestra, mas eu acho um absurdo as pessoas acreditarem que só temos 9 planetas. Então, para mim, existir pessoas em outro planeta de outras formas é natural. Eu não vejo nenhum obstáculo. Eu acho até interessante as pessoas ficarem com medo, quer dizer, até dá para entender, não acreditar que existem pessoas em outro planeta. Assim, eu não tive nenhum contato, mas desde pequena, quando eu assisto filmes de ficção científica, para mim sempre foi real. Então, tipo, eu tinha uns 6 anos de idade, eu colocava os pés em cima do sofá e falava assim, é tudo verdade. Mas contato mesmo, nunca tive. Ok. Patrícia? Oi, meu nome é Patrícia também. Sou formada reikiana, sou mestra em reiki, formada pela mestra. Eu já fiz também mapa astrológico com a Jaque, fiz curso de tarot com a Jaque também. E conheço a mestra há muitos anos, porque eu sou chilena também, né? Eu conheço há muitos e muitos anos. Conheço o trabalho dela, fantástico, estou com ela até hoje. E a parte da ufologia, bom, desde criança, é mais ou menos o relato da Ere, sempre acreditei, sempre... Gente, não tem como, a pluralidade dos mundos já falava Chico Xavier. Tem que ser muito, né, pensar, somos só nós no planeta Terra. Num universo vasto desse, não tem como a gente ser únicos, né? Então, nossa, mais do que fé, como o ar, assim, que a gente não vê, mas a gente sente o ar. Mas a gente precisa acreditar, né? Eu acredito fielmente. E é isso aí, gente, é um trabalho muito bom. Que bom. Obrigada. Olá, querida, como você está, meu amado? Conta para nós aí quem é você, tá? E aí depois você vai interagir com a moça aqui do Petá, tá? Fala para nós, Lucas. Meu nome é João Lucas, não tenho nenhuma formação de reiki, Sou menininho ainda, eu nunca menino, gente. Então, fiz reiki com a Nádia, foi algo que me ajudou, muito difícil, porque eu tinha perdido minha mãe. Então foi algo que me ajudou a me reencontrar, assim, manter minha cabeça, sabe? Tipo, me descobrir esse lado também que eu, tipo, desde novo nunca tive curiosidade, mas desde que meu pai que me apresentou tudo, foi algo que eu abri os olhos, tipo, antes era assim, tinha preconceito porque não conseguia enxergar ainda, falar Sim. Isso daí, aquilo, mas assim, hoje eu respeito muito, acredito também, mas assim, é algo legal, né, tipo, esse outro lado, assim, que ainda tô descobrindo muita coisa, pra mim é muito novo. Só fiz o reiki com ela e só, mas tipo, pretendo ver outras coisas também mais pra frente. Fiz o mapa com a Jaque e é algo muito legal, assim. E tem que ser valorizado, sabe? Obrigado, Com querido. mais respeito também.
Obrigado. Obrigada. Maurício, por favor, se apresente para nós também. Eu sou Maurício, sou arquiteto e conheci a Nádia já que foi no Petar, não foi? Sim, Sim. com Cláudio a Cláudia e a Sônia. Se conheceu, Isso. visitando as cavernas, né? Lá foi um momento, acho que também de uma coisa assim, uma coisa mais interior, né? E a partir daí a gente começou a fazer Terapia, né? terapia, né? E assim, eu tive muitos contatos, tanto extra quanto intraterreno também, tá? Foi uma coisa assim bem nítida, vamos dizer assim, né? Uhum. Aí eu não sei se... Depois, na hora que a Jaque contar. vai contar o Petar, tá? Da experiência que tivemos nós 4 aí, que eles estiveram com a gente, tá? No Petar. Então, aí a Jaque depois vai contar com eles as histórias dela, tá? Ok. Então, eu vou começar contando minha história, como me conecto com estes seres. Como eu venho já trabalhando há muitos anos, sou há mais de 25 anos terapeuta holística, então eu trabalhava com a área de apometria planetária, que chama. Minha mestra, sou formada em apometria, em reiki, em magia branca, em xamanismo, tenho mais de 15 iniciações. O último que fui fazer foi acupuntura, para cuidar aí já do corpo, porque primeiro cuidava toda a área, né, energética e depois quis cuidar do corpo das pessoas. Então aí fui estudar, o último seria a acupuntura, tá? Mas aí eu já vinha com essa história de apometria planetária que trabalha nosso planeta, né? As pessoas se reúnem e escolhem uma parte do planeta para tratar com apometria, tá? A apometria geralmente é clínica, se tratam pessoas, né? Tratamos as vidas passadas delas, ou tratamos algumas deficiências que as pessoas têm com apometria para ajudar a pessoa. Mas nós trabalhamos o planeta e nesse grupo de pessoas tinha já seres que indicavam ser extraterrestres. Eles já se apresentavam como extraterrestres. Então, meu primeiro contato é ali, dentro do processo da apometria, vamos dizer assim. Aí, depois, eu fui fazendo outros cursos, fiz com Wagner Borges, fizemos com Victor Hugo França, tenho xamanismo, tenho um monte de coisas aí dentro do meu currículo. E aí, um dia, eu sempre morei nessas áreas aqui do Cambuci, da Moca, do Tatuapé, então nossa área era aqui. Morávamos bem no Cambuci, foi em outubro de 2009, quando foi a primeira vez que eles falaram assim, olha, nós somos extraterrestres e queríamos conversar com você. Eu morava em um apartamento térreo assim, tínhamos 3 quartos, e eu já tinha uma sala que um dos quartos virou, né, meu consultório dentro do apartamento. Então passava muitas horas fazendo mandala, fazendo os trabalhos e atendendo gente, porque eu sempre atendi gente. Sempre veio gente para ser atendido. Então sempre tive esse movimento, né, com pessoas. E aí, foi a primeira vez, eles me passaram os primeiros desenhos das naves, os primeiros bosquejos, né? Eu nem sabia ainda bem. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente, que eu sempre fui meia diferentona. Então, as primeiras naves que nos passam são essas bem sutiles, são bem infantis, se vocês veem. São coisas bem sutiles, são coisas bem, né? Que vão passando para a gente, eles mostrando. Eu vou passando para vocês verem, para que vocês vayam sentindo a energia, né? De como são as primeiras naves em 2009 que eles passam. Tá? Então, em 2009, é o primeiro contato, olha, esta é uma nave mãe, com muitas naves pequenininhas em torno dela, então, tá? São naves grandes. Então, são coisas que são bem infantis, vocês veem que tem uma coisa bem assim, uma coisa... Esta é uma de água, gente, estas aqui são as que são do mar. Vai passando para trás para o pessoal ver. Essas são do mar. Nave no mar? São naves de mar. Aquáticas para são aquáticas, essas são as aquáticas, tá? Vamos contar a experiência. Aqui tem outra que também é uma nave mãe. Essas são as primeiras que eu recebi em 2009. Estes são alguns seres que também me passaram em 2009, então são os primeiros seres, tá? Geralmente passa na cabeça porque o corpinho é meio, tá? Estão meios, são diferentes. A maioria dos corpos são quase iguais, tá? Essas são as primeiras naves em 2009, os primeiros seres que me passam.
En ese momento estos seres no se identifican qué raza son, porque como el primer contacto, entonces lo único que me falaron en aquella época, Nadia, guarda esos diseños, esos, né? Porque de aqui a um tempo você vai usar isso de novo. De 2009 se passaram 10 anos até 2020, quando chega a pandemia. E nesse interim de 10 anos eu vou trabalhando, vou montando os primeiros consultórios, sigo atendendo gente dentro da terapia holística, viro reikiana, vou virando todas essas outras energias que vão ajudando a gente, né? A ter essa consciência, vamos dizer assim, a aumentar nosso nível de consciência. Então, quando chega 2020, bem no meio da pandemia, mais ou menos aí no mês de abril, porque fecha, lembra? 20 de março de 2020 fechou tudo. E aí eu trabalhava com 2 terapeutas mais, as meninas foram embora e me largaram dentro de um consultório que levávamos 7 meses, né? Que o Lucas e o Maurício, o pessoal conhece. É o mesmo consultório do primeiro, segundo contato. E levávamos 7 meses nesse consultório e fecha tudo, gente. Mas 7 meses naquele novinho, tudo novinho e fechamos. E estou sentada lá na sala de recepção, olhando para fora, e eu fiz o seguinte pedido. Falei assim, olha, se tem alguém aqui comigo, meus guias espirituais, todos os seres que me acompanham, vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou, me ajudem, porque eu não sei o que fazer daqui para frente, dentro de uma pandemia, que é o que eu vou fazer com um consultório que tem 7 meses. Até esse então, a Jaqueline não está na minha vida, estou sozinha. Eu estou sozinha ali, Patrícia estava comigo, a Aire estava comigo, porque a Aire e a Patrícia, a Aire é a madrinha da minha neta, tá? Então a Aire já venia com nossa família, já me conhecia, que era, né? Era de outra onda, vamos dizer assim. E aí, esses seres se apresentam assim novamente. Mas agora o contato é mais real, o contato é mais assim, é telepático, sabem? Assim, eles realmente... Aqui eu vou falar porque temos menos pessoas. É uma dominação mental. A telepatia é uma dominação mental. Eles não deixam você falar, não deixam você raciocinar. E minha mente, eu queria pensar, e eles falavam assim, não pense, escutem o que nós vamos falar. Aí eles falaram para mim, olha, nós somos os mesmos seres que contatamos você em 2009, você tem as naves, você tem os primeiros seres, lembra que nós falamos para você, guarda isso que um dia vai te servir para frente? Eu falei, são vocês mesmos, você está de brincadeira. Eu falava assim, não, você está brincando comigo. Não, Nádia, você é contatada por sirianos. Nós somos seres de sírios. Eu já sabia de reptilianos, eu já sabia de draconianos, eu já sabia de pleiadianos, já tinha várias raças que já venia estudando, né? Porque a gente, com a transição, aí vem esse processo da transição com a gente, né? Esse processo que estamos vivendo. E aí ele fala para mim, olha, este contato é mais real, este contato agora você vai viver real. No físico, você não vai ser essa pessoa que sai do corpo, que vai para fora das dimensões e fica com os extraterrestres. Você vai ser aqui. Todas as suas experiências daqui para frente são físicas. Eu falei assim, não, eu devo estar ficando louca, porque é um mês que estamos na pandemia, o pessoal está aí. E aí ele fala, não, você não está louca, você está contatada. Desce como contatada. E eu falei, ok, tá, o que significa um contato? Eu perguntei para ele, o que é o que tenho que fazer daqui para frente? Porque a gente não sabe, gente. Nós somos simples mortais vivendo uma vida, né, da terceira dimensão. Trabalhamos, temos filhos, eu tenho 3 filhos, marido, sou casada há 40 anos com o mesmo homem, tenho meus filhos, minha neta. Então eu tenho uma vida, sabem, de casa, de ir ao consultório, essas coisas. E de repente você se vê que você está contatada. O que é ser um contatado? Aí ele falou, olha, daqui para frente você vai para os canais de televisão, você vai ter mais gente para atender, você vai ter... Não se preocupa, ele falava assim, deixa com a gente. As pessoas que vão vir para você são os que estão prontos para o despertar. Ok, eu já sabia o que era o despertar, porque já venia nesse processo da transição que estamos falando há muito tempo. E aí começa meu processo. E aí já tinha o primeiro grupo de mestres em Reiki que estavam formando-se, né? Tinha um grupo que nenhuma delas está aqui hoje, mas o primeiro grupo era 6 mulheres que queriam formar. E ela falou, mestra, a gente fica contigo, vamos te ajudar, fica tranquila que tudo vai dar certo, não sei o quê. E uma delas me coloca dentro do canal de Flávio Vale, que é famosíssimo aqui em Brasil, que tem não sei quantos mil de seguidores, né? E aí Flávio Vale me liga e fala, Nádia, sei que você está contatada com sirianos e nós necessitamos que você dê uma live para nós e assim... E eu falei, como assim, gente? Calma, peraí, eu não tenho nada. Eu tenho as naves, eu tenho essas coisas, mas
não tenho nada mais. Assim, ele falou, não se preocupa, você sabe falar, você sabe se comunicar muito bem, vamos fazer. Eu já tinha um canal no YouTube, mas falava sobre terapia, sabe, em coisinhas pequenas, nada que fosse assim, oh, que grande o que ela fala, não. E aí fui, na ideia deles eu fui. Gente, na primeira live que eu di, tinha 8.000 pessoas linkadas, 8.000. A live durou 3 horas. Como que eu falei 3 horas de extraterrestre? Não sei. Não sei, porque são sabem assim, é uma energia tão forte e parece que você sabe de tudo aquilo. Quando você não sabe que aquilo é real, você sabe que aquela história que você está contando para os outros, né, é verdadeira. Bom, aí começa meu processo. Depois dessa live, foi uma segunda-feira, no dia seguinte, a rua do consultório estava cheia de gente me esperando chegar. Gente da Moca, gente do bairro do Tatuapé. A rua era cheia de gente me esperando quando eu cheguei de manhã, 8:30 da manhã, que mais ou menos cheguei. Aí tinha um monte de gente me esperando, querendo saber se eu era de verdade. Se eu era real, se eu era uma imagem. Sabe, o pessoal viaja na maionese, gente. Se eu era verdade, se eu era de carne e osso, se era real, que estava no Flávio Vale. Um monte de ideias assim. Falei, gente, calma. Aí eu chamei meu marido, chamei meus filhos, porque era muita gente na porta. E eu convidei o Ricardo e a Cláudia, foram os primeiros. Ricardo chegou 6 horas da manhã. O Ricardo nem dormiu, disse essa noite. Eu convidei eles aqui também hoje, não sei se podem chegar depois na hora. E aí, Ricardo falou, eu fui o primeiro. Ele falava assim, olha, eu fui o primeiro. Eu quero ser o primeiro a ser atendido por você, eu quero conhecer você. Aí minha filha foi, né, marcando gente, porque queriam conversa. Tinha ufólogo no meio, tinha gente que já mexia com extraterrestre. E eu falei, gente, que isso, né? Porque a vida da gente era simples, atender gente, dar cursos, essas coisas. De repente, sua vida vira, como eles falaram realmente, Nádia, nós vamos te levar para outro patamar. Nós vamos levar você para essas coisas novas, ok? Claro que a vida da gente dá uma volta 360 graus, porque você se dedica a tudo isso agora, né? E aí isso vem, e aí tive que contar para minha família. Aí vêm meus filhos, eu fiquei 2 meses calada, não contei para ninguém. Só eu e ele, porque falei, não, eu preciso saber se este contato é real, se eles são reais, se não me estão enganando, se são seres negativos, se não sei o quê, porque a gente vai pensando. Será que eles realmente são bonzinhos? Será que eles não sei o quê, vão passar coisa boa, não sei o quê? Então eu fiquei 2 meses calada, sem falar para ninguém, nem para os alunos, nem para marido, nem para os filhos, nada. E aí, o dia 6 de junho, que é aniversário do meu marido, eles falaram, você vai chamar seu marido aqui e vamos contar para ele. O primeiro que vamos contar vai ser para ele. Aí meu marido já sabia que eu converso com espírito, porque sempre falo, né, de meus guias espirituais e tudo, mas extraterrestre é outra coisa, gente. Zona Azul, eu falava para ele, Zona Aqui. Aí meu marido se sentou na minha sala, em frente de mim, eu contei a história, e Daniel falou assim, bom, eu acho que eles também já tinham preparado o Daniel durante o dia, para ele aceitar, o que foi muito fácil para ele. Nosso diretor é meu filho menor, tá? Esse aqui pode falar para você, podem perguntar aí que é ser filho de uma contatada, tá? Porque ele é nosso filho. E aí, conto para ele, ele falou, bom, de seres que você conversa, que seriam seus guias espirituais para extraterrestre, ele falou para mim, seria o mesmo que você sempre falou, eu te conheço há muitos anos, você já fala com seus guias, você já, né, já se comunica com eles, então, qual seria a diferença de você passar de seres para outro? Eu falei, não, é que estos midem 2,5 metros, 3 metros, são azules, são verdes, são lilás, são violetas. E ele falou, bom, vamos ver que é o que dá. Aí nós fomos para casa para contar para meus filhos, porque essa história eu tenho que contar para eles, porque, né, são meus filhos. Aí os meninos falaram, ficaram assim, os meninos na mesa, como assim, mãe, você está contatada por ser esse extraterrestre? Aí eu já sabia do Ananda e da Bátria, que é o homem, né, e a mulher, ou o macho e a fêmea, como eles falam, tá? Eles não falam pra gente que somos homem e mulher, eles falam são macho e fêmeas, tá? Quando ele fala para mim assim, você é uma fêmea, eu me sinto muito mal. Eu falo para ele, para com isso, não gosto, tá? Eu tenho um contato muito real com ele, sabe? Uma coisa assim, amigos mesmo. Amigos que estão em outra dimensão, mas me ajudam nesta dimensão. E geralmente quem vai muito na casa das pessoas depois, se você sonha, vai ser o Ananda.
O Ananda que aparece depois na casa de vocês para dar alguns direcionamentos, porque são eles que escolhem as pessoas que vão estar nas lives, são eles que escolhem as pessoas que vêm para as palestras, são eles que escolhem tudo. Os clientes que vão lá, os que estão prontos para passar para o processo, para o despertar. Então, não é por acaso que você está hoje aqui. Nós sabíamos, nós convidamos muita gente, mas sempre nós sabíamos que as pessoas que vão vir são as que estão prontos, tá? Para o despertar que chama, tá? Então, são pessoas que estão ali, tá? Pronta, você viu ontem, teríamos muita gente que, nossa, que legal, só você foi escolhido. Você foi escolhido, tá? Não, o resto não está pronto ainda. Então, por isso a gente não se preocupa. Quem vai estar no grupo com a gente, ok. Quem não chega ou quem vai chegar depois, é aquele que tem que chegar. O Maurício e o Lucas nos deram, ontem à noite eu senti, eu falei, não, vou deixar eles livres. Não vou chamar o Lucas, não vou chamar, porque eu chamei os dois, mandamos uma mensagem para o Lucas, mas depois senti assim, não, vou deixar soltar, sabe? Deixar as pessoas vir, quem quer vir para esse processo. Que eu fiz com o Fábio também. Ele falou, ok, aí eu falei, bom, última chamada, Fábio. Aí última chamada, né? Foi. Ele foi escolhido a última de hora para subir na nave. Então, Ananda e a Bactrian, que é a menina, digamos, né? Assim. Bactrian. Aqui, ó. Bactrian. Ananda e a Bactrian. Versão masculina e versão feminina. Que as polaridades. Yin e Yang, eles se dividem também. Esse Ananda é o mesmo do livro Telos? Sim, pode ser que seja o mesmo. Esse nome é muito conhecido comum, também. O Ananda, né? Lembra? Mestre Jesus se chamava Sananda. Isso. Então tem pode uma ser que venha frequência daí. Porque também Mestre Jesus é siriano. É tipo uma... por exemplo, tem vários Anandas. Ou não, é só um... Olha, eu conheço só ele, por enquanto, comigo. Tá. É uma pessoa. É um ser só. Eu pensei que era tipo uma... Como é que eu vou falar? Uma egrégora. Não, eles são... Não, é uma pessoa, é um ser, tá bom? São comandantes de naves, eles têm a nave, tá? São comandantes de nave os dois. Geralmente, esses seres são comandantes de nave. Têm missões na Terra, então vêm, né? E se conectam com a gente. As pessoas que já vêm para o contato estão prontas. Nós trazemos dentro da gente uma energia diferente, tá? Então, por isso que eles somos contatados. Depois já que explica esse lado aí, tá? Então, aí... Quando me conecto com eles em 2020, ele me fala que eu estou no processo da transição e que aí agora vão vir mais séries, que vou ter mais naves, que vamos ter outras coisas. E aí começa outro processo meu, onde começam a entrar já outros, né, outras curas, outro tipo de energia com a gente, curas mais profundas nas pessoas, mesas radiônicas, porque eu já fazia algumas mesas, né, sou radioestesista, e aí eu já criava algumas coisas, mas aí ele fala, não, agora você vai explodir com isso aqui, a gente vai te fazer a Síria para cima, então você se prepara. Aí entra a trabalhar minha filha, a maior, que eu tenho uma filha maior, ela entra a trabalhar comigo como secretária, vendo tudo isso aí, porque sozinha já não consigo mais. Aí entra meu filho para gravar os vídeos, seguir as redes sociais, porque a gente sozinha, e eu atendendo gente, eu dando live, eu não sei aonde. Sabem como que tudo isso acontece? Eu sei que eles ajudam a gente, porque se eu fosse a Nádia, comum, vamos dizer assim, não aguentava tudo aquilo que vivo. Nós fazemos muita coisa, muita coisa. Nós temos canais, né, fazemos live uma vez por mês na nossa consultório, fazemos uma vez por mês uma live, né, ao vivo para todo mundo aí. E aí a gente está com a pessoa, vamos para outros lugares que somos convidadas com a Jaque, e vamos, né, garimpando gente, vamos, né, ajudando e vamos formando gente também, terapeutas holísticos, mestres em Reiki e tudo. E aí vem a segunda leva, de novos seres e novas naves, tá? Então aí vêm outros seres já agora com os planetas, agora já vêm com nomes, já vêm tudo, são almirantes de naves, já são seres de Plutão, de Netuno, já vêm passando, né? De Andrômeda e começam a vir os seres, tá? Com mais força para a gente. Algumas de minhas alunas nem conhecem essas coisas, gente, porque eu não falo disso com elas lá, né, Márcia? Por exemplo... Esse parece o Coisa, né? Esse parece a Patrícia, Coisa. Essas coisas aqui, as meninas estão vendo por primeira vez. Ele é um ser de Netuno. O cabelo, ele é um ser de né? Netuno. Esse eu adoro ela. Netuno. Por isso que a gente já viu que os meninos de hoje em dia tingem azul, verde, o cabelo. É aqui, é aí. São eles que influenciam.
Porque ela... Quem que fez? Eu que desenho. Você que... Eu que desenho. Isso tudo eu. É intuída para desenhar. Isso, eu vejo eles e vou desenhando. Isso, exatamente. Aqueles ali são os andromedanos também. Não, eles se comunicam com a gente, eles vão lá no consultório. Para me desenhar. Isso, eles se plasmam mesmo. Nada disso de eu estar assim, vou entrar em estado meditativo e vou sair do corpo para ir a ver eles. Não, é ao contrário. Eles se apresentam mesmo, tá? Eles vão com a gente mesmo, se apresentando e aí eu vou desenhando. Olha, esses aqui, olha, é assim que eu desenho, ó. É como se viesse com os desenhos, né? Isso. Comprovar. Isso. Ó, você tá duvidando? Isso, Não, olha, ó, isso aqui é aqui. Isto foi o que eu recebi. Né? E este é um artista plástico brasileiro que fez para mim, ó. Olha como ele fez. Eu recebi assim, mas olha como ele fez. É um artista plástico brasileiro esse aqui. De Rio Grande do Sul que fez para mim. Eu mostro isso aqui, eles contatam essa pessoa e aí eles se desenham assim, olha. Sim. Porque aí eu vou fazendo, né? E falando, não, ó. Esses detalhes que eles têm aqui, estes são de Andrômeda. Estes são andromedanos. Esse é cristal, tá? E o Atmon, né? Aqui, esses detalhes que eles têm na cabeça, significa a profissão que eles têm lá. Então, vamos suponer, quem tem esse aqui é comandante de nave. Quem usa esse outro aqui é médico geneticista do planeta. Então, você entra nesse planeta e você já vê, esse aqui é comandante de nave, esse aqui é geneticista, trabalha com... Então, são coisas que a gente não tem isso. Por isso que tem gente que já viu que as meninas usam coisinha, o outro se coloca um lencinho. Por quê? Porque a gente está trazendo desses seres, né, para a Terra o que a gente sente. Então, esses seres são a comunicação que a gente tem com eles. Então, isso aqui, olha, se transforma depois nisso. Isso aqui da Ananda foi uma moça também de Rio Grande do Sul, a Paola, é uma artista plástica, são todos pintados em aquarela. Tá? Depois vamos passar a Ananda para vocês tocarem aí nele, porque... E as naves, novas naves. Nossa. Tá? As novas naves são diferentes, tá? São bem mais, vocês viram que em 10 anos eles me perfeccionaram para mim fazer umas naves melhores, porque aí a gente vai tendo, né, naves melhores. Vamos entrando em processos, né, diferentes, ó. Então eu vou desenhando, no meio do atendimento, e no meio de tudo isso que faço, tenho que ir tendo um tempo para como se chama, para desenhar as naves. Essa é a que o Maurício quer ver. Essas são reptilianas, tem uma que é reptiliana, Maurício. Então tá. Tem umas que são aquáticas, gente. Tem umas que são da água. Tem uma que eu sou fascinada. Você viu aquele lá? Vocês viram? Acho que já passou. Essa aqui é a que eu mais gosto. Esses aqui? Atmon cristal? É uma nave, não sei se é minha, não sei se é a que nos acompanha, não sei. Essa é aquática. Tem uma que são de água, você vai sentir aí quais são as de água. E aqui eu tenho esta nave, que esta é uma das perfeições, vamos dizer assim. Linda. É uma nave olhada de cima, assim. Eu estava assim, olhando lá de cima, então seria uma nave, a parte de baixo, tá? Olhada assim com as luzes e tudo o que a gente vê por baixo. Igual que nos filmes, quando a gente vê ela descendo, né? Então eu me veia que estava olhando para ela por cima e aí eu la desenhei assim. Você sempre fala que lê filme de contatos imediatos, eu sou fascinada. Sim, sim. Aí eu fiz uma pergunta para eles, aí eu perguntei por que eu faço tantas naves, por que vocês me passam tanto essas coisas, e eles falaram para mim que eu vivia em um planeta e eu era desenhadora de naves. E que eu desenhava essas naves, é como desenhador aqui, nós temos as pessoas que fazem carros. O Maurício, arquiteto, faz casa. Isso, era um projetista tipo de nave. Engenheiro, né? Um engenheiro de nave, vamos dizer assim. Então eu desenhava a nave e depois ela produzia. E aí eu falei, por isso que essas naves são todas suas. Você só está lembrando o que você é de outra vida. Eu falei, ok, então é meu? Ok, vamos lá. E aí eu desenho, tá? Aí eu vou recebendo, e vocês veem como eles vão perfeccionando a gente. Vocês viram a primeira, parecia desenho de criancinha, não é verdade? Só que aí depois eles vão perfeccionando a gente. E aí a gente vai querendo essa perfeição, vamos dizer, de nave, cada dia mais, né? Você vai trazendo esse processo
pra gente, tá? Então, meu contato é esse. Aí depois eles falam, daqui para frente, você vai começar a ajudar as pessoas para este processo da transição planetária, trazer gente para aplicar Reiki, para aplicar as terapias e evoluir pessoas. Porque esse é o intuito deles, que a gente evolua dentro dessa terceira dimensão, porque nós somos seres que vinimos de fora, né? E estamos despertando nossas consciências só. Tá? Então, muitas das coisas que vocês sentiram aqui, elas vão sentir sim, porque vocês vieram de lá junto com a gente. Tem em Sirius, é uma estrela, um planeta que está fora, né, do nosso sistema. Sirius tem 3 planetas, A, B e C. Eu sou do planeta A, humanoide. Eu sou humanoide, igual que eles, assim. A vezes, antes eu usava o cabelo mais curto, né, as meninas me conhecem bem chupado assim, porque era para como parecer careca, igual que eles. Só que agora eu lo liberei um pouco mais. Obrigada. Mas eu me vejo muitas vezes de cor azul. Eu uso muito azul também. É porque nossa cor é azul, tá? Somos nós. E Jaqueline é de Sirius B, porque ela é de los felinos, mas siriana também, mas de Sirius B. Em Sirius A tem uma universidade em que se preparam todos os seres que vão encarnar na Terra. Nós somos preparados lá porque nós venimos de outras galáxias, de outros sistemas, e nos ensinam como que é a vida na Terra. Como que você vai viver na Terra, como são as emoções, como são os relacionamentos. Então, nós venimos já preparados de lá para cá. Nós passamos por uma faculdade, então nós que estamos aqui nos conhecemos de lá. Não é por acaso que estamos aqui juntos, nos conhecemos daquele lugar, só que eu cheguei primeiro para ir despertando depois vocês, à medida que vocês foram chegando, né, nos vamos ir conectando. Mas todos nós estivemos, cada um de nós tem uma raça diferente, e aí nos conectamos lá, nos conhecemos de lá. Tá? Tá na minha hora? Falta 5 minutos. Ah, então tenho 5 minutos mais. Bom, aí, a parte dessa experiência que eu tenho com eles, tive uma experiência em Rio de Janeiro, ao vivo com meu marido. Ganhei de meus alunos uma viagem para passar para o Rio. Eu adoro Copacabana, gente. Todo mundo fala, Nádia, como que você... Eu adoro Copacabana, não sei porquê. Aí eu fiquei sabendo, nós passamos 4 dias. No terceiro dia eu tive uma experiência lá. Nós fomos caminhando da praia de Copacabana até o Leme, né? Chegamos no Leme, nos sentamos lá. E, gente, eu me sentei assim, eram umas 10 horas da manhã. E Daniel falou assim, Nádia, queres uma água de coco? Ok. E ele me deixou sozinha. Eu fiquei sentada em um negocinho que tem de cimento, assim. Fiquei olhando para a praia, onde estavam todas as pessoas assim deitadas. Aí, de repente, passou um senhor, assim, por minha frente. Os braços dele iam abaixo do joelho. E era grande, assim, os braços. E aí eu falei, tá, ok. Para mim é costume, porque eu estou, né, sou sério. Aí depois tinha uma moça, havia uns coqueiros, e tinha uma moça fazendo yoga, e era um insectoide. Aí eu já vi o insectoide pronto ali, fazendo yoga. E meu marido chegou e falou assim, você viu aquela moça que está lá? Não é estranha, aquela moça, as pernas dela são muito largas, não sei o que. Ele falou, foi a primeira vez que meu marido viu. Foi a primeira vez que Daniel viu. Ele falou, parece um louva-a-Deus, aquela moça desse jeito. Eu fiquei quietinha, falei assim, não comigo, é com ele, deixa nele, né? Aí eles tomamos água de coco, ele falou, vamos voltar? Gente, foi na hora que eu pisei na areia, assim, para entrar na praia de Copacabana, e todos aqueles seres se transformaram, todos. As crianças eram ET, as pessoas que estavam nas cadeiras eram ET, todos eram ETs. Era a essência deles sendo mostrada para mim. Eu fiquei 2 horas conectada nesse sistema, 2 horas que vi seres, e as pessoas se jogavam na água, os seres se jogavam na água, saíam da água, sabem assim? Mas seres, sabem? Seres não assim com esse corpo físico, eram seres. Aí se me falou que tem uma cidade intraterrena embaixo de Copacabana, que é reptiliana, e aí tem muitos seres, em Copacabana vivem muitos seres extraterrestres por causa do mar, da energia que tem no lugar. E vivem muitas raças que usam drogas, os reptilianos usam droga, cocaína, maconha, gostam dessa energia, são seres mais negativos. Então esses seres usam esse tipo de drogas. E aí Copacabana, vocês lo conhecem sempre, né? O Rio de Janeiro, sempre temos os morros, temos tudo isso, é por isso, porque a energia do lugar e tem essa cidade intraterrena ali. E eu tive essa experiência com meu marido ali. Mas, gente, pensem em um sábado de manhã, tipo 11 horas da manhã no Rio, a praia é cheia de gente. Não tem lugar para você sentar. E eu veia todos os seres. Eu entrava no meio deles e eu veia todos os seres, seres. E meu marido falava assim, você está vendo, né? Sim.
Falei, eu estou vendo. Passei 2 horas assim, conectada nessa... Foi, digamos, o contato mais longo que tive. 2 horas conectada com todos os seres. Não fui nesse dia para as cidades intraterrenas, porque como eu sou contatada para fora, com naves e outro babado, né, como decimos aqui, então meu contato ainda não era intraterreno, não me deixaram descer, tá? Porque eu era mais conectada à energia que eu tenho mais para fora, tá? E aí depois tivemos essa experiência e eu sempre, né, nas lives com gente, com ufólogos e não sei o quê, fuimos dar a conhecer Cláudio, que estava em uma live, e aí Cláudio nos invita para ir nas cavernas do Petar com ele, porque ele quer saber de los intraterrenos. E aí Jaqueline vai contar agora a parte dela com Lucas, com Maurício, que estiveram com a gente, tá? Porque essa parte a Jaqueline vai contar, tá? Porque ela teve esse... Las dos las tuvimos, los 4 aqui, que estamos aqui, que estuvimos em Petar, tuvimos esse contato com eles. Sim. Mas assim, a Jaque que vai contar essa parte mais física, tá? Porque físico, realmente, isso aí, tá? É uma história nossa, tá bom? Passo para a Jaqueline agora falar. Obrigada. Bom, gente, vamos lá. Vou do início, como eu estava comentando com vocês. Até 2020, eu tenho 29 anos, terrenos, né? Mas o Adriano olhava para mim e falava, você é muito mais velha. Eu falava, de espírito a gente é bem velho. Mas comecei com o meu processo de despertar na pandemia. Então, antes, para vocês entenderem, né? Chega o despertar para todo mundo. Então, antes disso, você é uma pessoa normal, como a Nádia falou. Filhos, eu tenho gêmeos, já fui casada, tinha uma vida normal. Quando começa a pandemia, que foi justo em março de 2020, eu faço aniversário no começo de março. Eu fiz aniversário, pisciana, isso aí, vou falar dessa parte, pisciana. Aí eu fiz aniversário e tudo, fechou o lockdown, eu trabalhava no banco e a área que eu trabalhava poderia trabalhar de casa, não era agência. Comecei a trabalhar de casa, home office, tranquilinha. Eu e meus filhos, meu marido na época trabalhava, eu ficava sozinha, muito tempo sozinha. Tudo bem. Aí teve um dia que foi um feriado, não lembro qual feriado, eu estava sozinha. Acho que é feriado de junho, não lembro muito bem. Meus filhos estavam com a minha mãe. E aí eu tive uma dor de cabeça muito forte. Eu estava sozinha no computador, só eu ia fazer plantão no feriado. E aí a tela ficou tudo preto. Eu não conseguia enxergar. Eu falei, estou tendo um AVC, porque aí eu comecei a sentir uma parte do meu corpo ficar meio mole. Eu comecei a sentir dores que eu nunca senti antes. Eu olhava no espelho, eu me via deformada. Falei, nossa, estou tendo algum processo neural, vou ligar para minha mãe e falar, me leva no hospital. Porque eu deitei, tomei remédio, dava uma enxaqueca, mas era de dentro para fora. Era uma força, assim, que vinha. Aí ela me levou no hospital, eu fiz tomografia, eu fiz raio-x, eu fiquei o dia todo no hospital. Nem lembro que eu deixei meus filhos. Acho que eu deixei com o meu tio, pra minha mãe poder me acompanhar, porque eu falei, mãe, eu tô tendo AVC. Não conseguia levantar mais os braços, não conseguia falar. Fiz vários exames e não deu nada. Nada. E de repente a dor fez assim, ó, pum, sumiu. Falei, tudo bem. Uma pessoa normal acha que é só uma enxaqueca. Tudo bem. Aí, alguns dias depois, eu tava ouvindo uma música. Tem uma banda que existe que se chama 3030. E eles têm uma música que fala muito sobre meditação. E essa música ficava na minha cabeça. Meditação. Eu falei, quer saber? O que é isso aqui? E fui. Meditar é bom pra acalmar a ansiedade e tudo mais. Como eu era uma pessoa normal que não acreditava em nada, nunca tive religião, nunca consegui frequentar nenhum lugar. Quando eu era pequena, eu ia com a minha tia no Testemunho de Jeová, mas eu ia só pra ver e eu falava, isso aqui não é verdade não, mas vou ficar quietinha. Só ficava vendo, isso pode, isso não pode, não, mas eu ia. Tempos depois, eu comecei a meditar. Foi aí que eu encontrei o Carlos Cassaú, ele é um professor de meditação, é do Rio de Janeiro, por sinal, faz a distância técnica da meditação, e o Breathwork, alguém já ouviu falar? Acho que à tarde, o pessoal da tarde, alguém vai fazer uma de Breathwork, né? Falei, olha, eu já fiz isso aqui. Que é simplesmente você se observar. Fica de olho fechado, através da respiração você altera a sua consciência. Então eu era muito ansiosa, nervosa, com filho pequeno, pandemia, falta de dinheiro. Eu fazia minhas meditações todo dia, 15 minutos. Sentava assim, bonitinha aí, meditava. E aí as coisas começaram a mudar. Eu comecei a olhar para a minha vida de outra forma. Parecia que eu tinha trocado as lentes do meu óculos, assim. Comecei a seguir o professor Laércio Fonseca. Não sei se vocês conhecem, tem um canal no YouTube. Ele foi meu primeiro mestre. Porque eu assistia os vídeos dele todos os dias. Falava de meditação, ele falava assim, vocês não estão aqui a passeio. Vocês são espíritos, vocês vieram de algum lugar.
Crendo ou não crendo. Então, vocês têm um propósito. Encontrem a missão de vocês. E isso ficava na minha cabeça. Qual que é a minha missão? Qual que é a minha missão? E aí um dia eu perguntei assim, se eu pegar Covid e morrer semana que vem, minha vida valeu a pena? E a minha resposta era não. Aquilo me machucou, porque eu falei, putz, não faz sentido essa casa, esse casamento, esse carro. Não faz sentido, não é verdadeiro. E eu falei, então eu vou começar a ir atrás daquilo que faz sentido pra mim. Foi quando entrou a astrologia. Acho que a primeira técnica que veio pra mim foi a astrologia. Comecei a acompanhar o canal do Marcelo Levi. E ele fala muito sobre piscianos. Peixes, não sei o que, arquétipos. Eu estudava muito os arquétipos. E ele fala que peixes, ele é um arquétipo que ele nada sobre as águas. E os oceanos se conversam. Então a gente consegue acessar outras dimensões. Eu falei, interessante. Então vamos estudar mais espiritualidade. Eu sou pisciana. Aí eu puxava meu mapa. Peixes e os planetas na casa 12. Temos 12 áreas da nossa vida no mapa. A nossa casa 12 é o nosso lado espiritual. Todos os meus planetas estão na casa 12. Eu também. Stellium. Aí eu falei, ué. Também. Aí, a Nádia, as meninas. Aí eu falei assim, ué. 12. Tem alguma coisa aqui. E fui seguindo. Nesse momento, foi quando eu comecei a me contatar comigo mesma. E aí dentro de mim já se falava, olha, vai virar para 2021. No final do ano nós tivemos uma conjunção muito rara. Sol, Júpiter, Marte e Saturno em Aquário. Iniciava a era de Aquário assim. E muita coisa ia mudar. Então começou 2021, eu me separei. Eu terminei meu casamento, voltei para casa da minha mãe. Eu voltei pro lar. Deixei toda a minha vida, mas segui trabalhando no banco. E aí, nesse recuar para cuidar de mim, eu tava naquela coisa do... Eu sei que eu tenho que fazer algo grande, mas eu preciso de ajuda. Sozinha eu não consigo. E aí, meditava, me vinha na cabeça assim... registros akáshicos. Registros akáshicos. Eu falei, beleza, quem faz? Fui atrás de uma pessoa que fizesse registro akáshico. Encontrei um moço, assim, aquele selecionado, siriano. Depois eu descobri que ele é siriano. Aí fiz o registro com ele, foi gravado pelo Zoom, sentei em meditação, fechava os olhos e você abre o registro. O que é o seu registro? É seu guarda-roupa. Seu guarda-roupa não tem suas roupas, a sua intimidade e tudo mais. Meu registro tem tudo o que tá lá. Minhas emoções, minhas vidas passadas, o que eu tenho que fazer, o que tá mal feito, o que tá bagunçado. E ele começou a ler tudo que ele tava falando ali. Eu vejo você e uma moça, vocês baixando a crina e se reconciliando. Eu voltei pra casa da minha mãe, então a gente tinha que se reconciliar. Porque uma tem que ajudar a outra. Eu falei, tá. Ele foi falando várias coisas e depois na gravação, porque eu perguntava assim pra ele, olha, eu tô tendo sonhos com alguns seres e eu tenho sonhos que saem a energia da minha mão e tem um símbolo. Eu não sabia o que era Reiki. E ele falou, segue a sua intuição. Eles estão falando, porque vinha através do moço a leitura, né? Que é isso que você tem que fazer. Só segue, deixa a sua intuição te guiar. Aí nessa leitura, ele me vira, depois da gravação ele fala assim, Sirius, você é siriana, felina. Aí na gravação eu ouvi aquilo ali, eu falei, quê? Sirius? Eu falei, bom, dá um Google. Aí fui lá, Sirius é uma raça que teve uma guerra em Órion, nananã. Falei, que babado é esse de extraterrestre? Aí eu já falei, agora já pirei agora aqui, ó. Já tomou lasca, já tomou de Não, aqui eu já tô no auge. Fui atrás e falei, YouTube, vamos ver pessoas que falam de Sirius. E aí tinha um pessoal lá que fazia aqueles vídeos pra ganhar like. Eu falei, mentira, não é verdadeiro. Eu fui caçando. E aí eu encontro um vídeo de uma moça assim, sentadinha assim, com a mãozinha assim. Ela tá sentadinha assim. E ela começa a contar sobre o contato dela. Não é uma live, é só um vídeo de 20 minutos, se não me engano. E ela fala, eu sou a Nádia de la Cruz, eu fui contratada por sirianos. Sirianos é uma raça X, eles são assim, tem Sirius A, B e C. Eu falei, olha, essa mulher me passa a verdade nas palavras dela. Vou segui-la no canal pra ver o que ela fala, né? Eu sou muito, como ela falou, a gente é muito desconfiada. Eu prefiro esperar do que acreditar de prima. Comecei a acompanhar o vídeo dela, falava de reiki, falava de não sei o quê. Eram vídeos curtinhos, né? Eram vídeos bem curtinhos, né? Convoque seu Buda, adorava aquele vídeo. Aí eu assisti ela um dia, em casa, fazendo minhas meditações. Aí, nessa, fiz uma consulta com uma astróloga nesse meio tempo. Foi a primeira vez que eu me consultei com alguém. Nunca tinha frequentado nada. Nunca frequentei terreiro, nunca frequentei casa espírita, nunca tomei passe, nada. Era só eu meditando e ouvindo. É isso que você tem que fazer, é isso que você tem que deixar, esse é o caminho e tudo mais. Foi aí que a astróloga falou, olha, você tem 2 caminhos, a linha de cura
psicanálise, medicina, terapias e tudo mais, ou a linha da arte. Na época eu era maquiadora, eu também tinha um estúdio de maquiagem. Eu falei, bom, eu já sou maquiadora, mas eu nunca fui por esse lado de astrologia e de cura. Vamos ver. E um dia a Nádia posta um vídeo e fala assim, olha, se vocês quiserem nos conhecer, a gente tá aqui na Moca, porque eu não podia falar para os clientes virem presencial, porque ainda estava naquele segundo lockdown. Nós tivemos 2020 parado, 2021 voltou. Só que teve um segundo no final de março, abril. E era esse período. Aí ela falou, nós somos na Moca. Eu falei, bom, eu trabalhei no Tatuapé, no banco, por anos. Pra ir na Moca, rapidinho. Vou marcar um horário com ela. Fui de máscara até, foi toda bonitinha assim. Vou marcar um horário pra eu sentar com ela e falar, olha, me falaram que eu vim de Sírios, eu tô vendo isso, eu tô tendo sonhos com a mão, eu tô sentindo as energias, eu sabia que minha avó ia morrer. Eu tô doida. Aí eu sentei com ela assim, conversando, aí ela me explicou da transição planetária. Que era muita coisa o que Laércio Fonseca falava. Que a Terra é uma consciência viva. Ela não é só algo feito de madeira. Não, tudo tem energia. A madeira tem energia e a Terra também. E ela está evoluindo. Então, os moradores de casa têm que evoluir juntos. E em vários livros se fala, né? Os maias falavam nos fins dos tempos, na Bíblia tem o Apocalipse. Então, assim, tá acontecendo a transição planetária. Então, quem tá dentro tem que acordar, como se o despertador tocasse. E eu me sentia nesse momento de tocou o despertador. Esse é o meu momento. Como eu sou siriana, aí conversando com ela, me falavam, olha, você é de Sirius B, como ela falou, temos Sirius A, Sirius B e Sirius C. Sirius A são os humanoides, que nós já conhecemos. Sirius B, temos os felinos, temos alguns reptilianos também, porque são seres. E Sirius tem a C, que são os aquáticos, que eu sou apaixonada. Então temos os golfinhos, as baleias, as sereias, os peixes. E lá, Sirius, ele é uma universidade espiritual. É uma faculdade espiritual. A gente vai estudar lá para aprender a viver aqui ou em outras órbitas, mas principalmente para vir para a Terra. Tanto que a estrela de Sirius, a estrela fixa, ela fica no grau 14. Então, se tiver alguém aqui que nasce no início de julho, ou cancerianos, vocês têm Sirius muito forte no mapa de vocês. Então, são pessoas que têm essa conexão muito mais forte com a espiritualidade. Isso é astrologia e Sirius. Bom, e aí me falaram, olha, você é siriana e tudo mais, sua missão é ajudar pessoas. Eu falei, e como? Aí foi quando eu comecei a me tratar com a Nádia. Então o primeiro tratamento que eu fiz foi o Reiki. Porque a primeira coisa que o Reiki faz é equilibrar os seus chakras, que é a sua energia. Então o que estava em desequilíbrio em mim precisava estar em ordem. E foi assim, 4 sessões, eu já comprei o curso de astrologia e já cortei o cabelo, que precisava de um cabelo mais leve, eu tinha um cabelo liso. E eu sentia que eu tinha que cortar o meu cabelo, como se ele tivesse que ter volume. Aí o ser falou assim pra mim, né? Claro, você é felina. Você já viu o leão passar chapinha na juba? Aí eu falei, ai... Eles falam pra gente. Eles falam desse jeito. Aí eu falei, putz, é verdade. Né? O cabelo é expressivo. Né? Eu falei, é verdade. Sabe quando você dá uma risada de si mesmo e fala, ai... Beleza. Fui me tratando com Reiki, nível 1, 2, 3... Início tranquila ali, trabalhando no banco ainda, gente, normal. Normal. Até porque eu tava descobrindo a minha essência, mas eu tinha uma vida física, eu tinha filho, eu tinha conta, eu tinha coisas pra fazer. Fazendo astrologia, estudando meu mapa, fiz astrologia pra estudar meu mapa. Só que aí, quando você tá no propósito, começa a vir os clientes, né? Começa a vir as pessoas. Ei, você não quer me aplicar Reiki? Você não quer fazer meu mapa? Eu falei, gente, eu sou uma bancária, não tenho maca. Aí vem uma maca, plasma uma maca. Minha amiga, olha, eu tenho uma maca extra, quer emprestada? Tá. Eu não tenho horário. Ah, olha, sábado meus filhos ficam com o pai, ficam com a minha mãe, então já tinha horário. Falei, bom, só tenho que me formar. Então fui fazendo especializações, fiz a radiestesia para aprender a mexer com pêndulo e tudo, e fiz o mestrado de Reiki. E comecei a atender em casa. Então eu trabalhava 6 horas no banco, e depois o resto do dia eu era terapeuta e fazia curas. Fazia mapa, fazia Reiki, fazia mesas radiônicas, um monte de coisa. Eu falei, nossa, parece 2 vidas, parece uma Jaque aqui e outra Jaque aqui, né? Fui fazendo a transição. Mas ia me encontrando no propósito, vendo as pessoas melhorarem, vendo a cura delas. E foi indo, foi indo, foi indo. E aí começou a vir muitos clientes, começou a vir muita gente. Eu comecei a atender depois que eu fui para São Tomé das Letras, foi em abril de 2022. Quando foi em novembro, eu já tinha tomado a decisão que eu ia sair do banco. Porque era muita gente vindo, era muita coisa vindo. E até então eu só tinha os contatos com os sirianos. E aí nós fizemos uma primeira experiência que nós fomos para Ubatuba, uma praia que se chama Pissinguaba. Chama-se Refúgio dos Peixes. Foi meu primeiro contato no terreno, acho que foi ali.
É uma praia que, a primeira vez que eu fui, eu já sabia que eu teria que voltar. Porque ali de baixo tem uma cidade subaquática, submersa. De seres sirianos de Sirius C. E o primeiro ser que nos contatou foi Marie Tromperret, que é como se fosse, ela parece um pato. Sim. Não temos o desenho dela, né? Hoje não trouxemos. Parece um pato, assim, meio aquática. É uma comandante também, né? Médica. E aí, quando estávamos lá, ela falou, olha, eu vou me conectar com você, através de você, porque eu sou uma pessoa que faz mergulhos. Né? Eu gosto de entrar na água, eu gosto de mergulhar. E ela falou, vou me conectar com você quando você descer. Você vai receber informações. E aí eu fui... Ela teve que mergulhar. Tive que mergulhar. Eu já queria, né? Já foi bom pra mim que eu queria fazer isso. Peguei o barco, porque a gente faz o mergulho na Ilha das Couves. É bem conhecido em Ubatuba. Então você tem que pegar o barco de Pissinguaba e ir até a ilha. E aí da ilha você faz o mergulho. E aí é toda aquela região de Pissinguaba e de Ubatuba, é essa região da cidade intraterrena. E aí a Marie foi me passando informações. E eu falava assim, bom, eu quero trabalhar com cura, eu quero ajudar, mas eu tô aqui no banco, e aí? Preciso ter um espaço, preciso ter um lugar, preciso que o banco me mande embora e tudo. Ela falou, fique tranquila. Você tá no propósito, você tá na missão do Transição Planetária, vai dar tudo certo. Beleza. Voltamos de lá, de Pissinguaba, naquela mesma semana, isso foi em novembro. Aí a Nádia falou assim, eu quero marcar uma reunião com você. Eu falei, pronto, vamos lá. Aí ela me fez o convite para trabalhar com ela. Jaque, você não quer vir pra cá? Olha, tá todo mundo falando, era o filho, era o marido. Era todo mundo. Era todo mundo falando assim, vem, trabalha com a Jaque, ela aparece com você. E eu do outro lado lá, fazendo os meus pedidos do outro lado, né? Ela não sabia de nada. E aí eu falei... Ela acha, né, gente? Ela acha. Talvez no astral eu ficava, me chama. Não sei. Enchendo de noite, vai lá, né? De noite, metra, me chama. Bom, mas enfim, eu sei que eu aceitei o convite, conversei no banco, eles não queriam me desligar, eles não queriam me mandar embora. Eu falei, então, eu vou sair. Voltei de férias de janeiro e me despedi. E comecei, de fato, na Dela Cruz Terapias em 2023. Ou seja, em 8 meses, me aperfeiçoando, atendendo, praticando reiki, meditação, yoga. Eu fui me olhando, me observando, curando muitas coisas, porque as ferramentas de cura são para autocura. Cura-te a ti mesmo, é o mínimo, é o básico. Todo mundo tem que fazer isso. E aí foi quando eu comecei, de fato, a minha missão. Aí com os 2 pés na nave, deixando essa vida de terceira dimensão, eu comecei com as curas. Foi aí que eu comecei a ficar mais tempo no consultório, junto com eles. E eu falava assim, mestre, quando é que eles vão falar comigo? Será que eles vão falar comigo? Porque eu nunca busquei contato. Eu nunca busquei. Eu não sou uma pessoa fascinada por isso. Não, eu acredito em tudo, mas eu tenho esse lado cético. E aí ela falava, olha, na hora certa eles vão querer falar com você, fica tranquila. E aí eu tinha muito tempo vago. E aí foi quando, enquanto ela desenhava as naves, eu ia recebendo mesas. Foi algumas mesas que eu recebi, principalmente a mesa de traumas de infância, traumas ultrauterinos, traumas na hora do parto, falta de amamentação da mãe, tudo que traumatiza o bebê, eu fui recebendo minhas primeiras mesas. Então, às vezes, quando eu não tinha cliente, eu ia montando as minhas mesas de cura. Não sabia muito bem como que era, ela me deu a coordenada como engenheira, né? Você divide a mesa e você vai recebendo o que eles vão te falar. Aí fui montando a primeira mesa, montei a mesa da transição de carreira, montei a mesa depois da ancestralidade, a do útero a gente fez juntas. Fui recebendo as minhas mesas e aí eu falava assim pra Nádia, mas eu não sou contatada. Ela falava, você acha que não, você tá recebendo de quem essas mesas? Aí um dia eu falei, tudo bem, vocês estão passando através da intuição porque vocês acham que eu tenho medo. Devo ter. Aí me apliquei reiki e falei, trata os medos que eu tenho da verdade. Aí numa noite se apresentou os andromedanos, né? A Timão Cristal, que eles são os engenheiros, eles que passam as mesas. E eles falam assim, toda vez que a gente for passar pra você, a gente te leva em projeção. Na noite mesmo, na hora que você for dormir. Então aí a gente já sente, a gente se prepara antes de dormir, passo a madrugada toda no astral pegando informação, volto com a mesa pronta. E aí só formato. É um dia que eu tô bem médium, assim, que parece que eu me desconecto de tudo que é físico. E eles sabem muito bem as semanas que eu posso fazer isso, os dias que eu posso fazer, quando tem cliente, quando eu tô sem filhos, eles sabem de tudo. Então aí foi meus primeiros contatos com eles. Ok, até aí, Ananda, Bactra, tudo mais. A minha mediunidade é muito sobre eu permitir ver também. Eu não consigo chegar no lugar e ver tudo, a não ser que eu queira. Então às vezes eu quero vê-los, às vezes eu falo, não, quero só sentir. Tenho muito isso ainda. Talvez sejam processos meus que eu tenho que tratar. A Nádia não, mesmo que ela não quer, eles já se apresentam. Mas ela foi preparada por 20 anos, né? Sim. Eu tô há 5 anos, praticamente 6 anos, então ainda sou bebezinha nesse sentido.
Só que aí, em 2024, que aí entra o PETAR. Estávamos numa live do Flávio Vale, com a Nádia, estava fazendo a live com o Cláudio. O Cláudio. E outra moça mais que era de não sei que lugar. Lembra que éramos 3 que estavam na tela? Isso. Mas nos conectamos mais com o Cláudio. Porque o tema era vulcões do Chile. Do Chile, Aí o convidado do dia lá, uma moça não ia entrar, não foi? Não conseguia entrar o Cláudio. O Cláudio estava com problema para entrar na live. E aí o Flávio, eu vou falar com a Nádia, que é chilena, mas não tem nada a ver com vulcões. Ele falou assim, ela é chilena, deve saber alguma coisa, tá? Aí nesse dia, antes dele te ligar, eu já estava em casa, parece que eu estava pronta. Eu estava com o computador ligado, o YouTube ligado, eu estava participando de outra live, comentando. Eu estava interagindo em outra live, de outra pessoa. Aí quando ela falou assim, olha, vou entrar na live em 15 minutos, me ajuda, eu já tava lá. Já tava pronta. Falei, beleza, vamos lá. Então o pessoal começava a entrar na live, quem é ela? Quem é essa moça? Cadê o convidado? E eu falava, Dari de la Cruz, consultório tal, quem quiser entrar em contato, eu ia lá. A Jaqueline muito lá. rápido, e meus filhos dormindo. Eu falei, eu vou até apagar as crianças. São muito bons nisso. E eu lá, a live foi umas 9 horas da noite. Sim. Não era tão tarde também. E respondendo. Fez a live, falou de vulcões, falou de seres. No dia seguinte, o Cláudio vai até o consultório, né? Entra em contato conosco. Ele falou, olha, eu sou professor de História, de Geografia, faço escaladas em montanhas no Chile, em vários lugares, e levo as turmas para fazer experiências na Terra. Vocês não querem ir? Isso foi em 2024. Aí eu olhei e falei, mestre, bom, perguntamos para eles, perguntamos para o Pêndulo, radiestesista, pergunta para o Pêndulo. Temos que ir porque o PETAR fica em Iporanga. Já ouviram falar na Caverna do Diabo? Ainda é mais pra frente. A Caverna do Diabo é uma só, ela é super turística, super famosa. Não, o Iporanga ainda é mais pra frente, que é o PETAR, que se chama Parque Estadual de Turismo do Alto do Ribeira. Então é mais pra frente, ainda no interior de São Paulo. Deu certo de irmos. Os dias casou, deu tudo certo. Aí fomos viver a experiência de mochilinha. Ele falou, olha, nós vamos fazer a experiência de descer nas cavernas. Olha, eu adoro. Aí a gente falou assim... Lá, tá? Mas eu sou claustrofóbica. Aí ele, fica tranquilo, não tem nada a ver isso. E eu assim, mestre, o que a gente tá fazendo aqui? Vamos lá, né? Aquela coisa da inocência, né? Você nunca sabe se é um contato, se não é. Tá tudo bem. Chegamos lá, tudo muito lindo. Eu vou passar as fotos pra vocês. Chegamos lá, aí... tem lá a foto aí atrás. O PETAR é um parque estadual onde tem muitas cavernas. Nós temos mais de 500 cavernas lá, porém, para turista mesmo, que a gente possa experienciar, umas 4, 5, em seus níveis de dificuldades. Então, a mais famosa, que você desce até 400 metros, você vai em turma. Você tem que usar capacete, você tem que usar tudo bonitinho, e você vai conhecendo o lugar. Os geodos lá, as pedras que foram formadas há anos debaixo d'água, enfim. Tava lá como turista, gente. Tava descendo, olha, vai passar aqui pra vocês algumas imagens. Pode passar aqui. Vou segurar esse daqui, só pra passar pras meninas aqui. E aí, estávamos aqui, estava o Maurício, o Lucas, o Cláudio, a Sônia, nós e só 6. E aí estávamos lá no PETAR lindo, e aí o Cláudio falou assim, gente, aqui do lado tem um mirante onde dizem que tem muitas luzes. Vocês não querem? Eu falei, pronto. Já nos trouxeram pra cá pra alguma coisa. Eu adorava subir aquela escada, gente. Isso. Aquela escada me matava todo, né? É assim, era só a escada aqui. É uma foto que tem o verde. Uma foto que tem uma paisagem de montanhas verdes. Não, esse é dentro da caverna. Essa é a imagem. Onde você sobe no mirante e aí à noite aparecem luzes, tá? Mas aí a primeira noite a gente chegou, não fizemos nada. A experiência foi no dia seguinte, no sábado. Então saímos cedinho, entramos no parque, nos preparamos e fomos com o guia fazer a experiência no PETAR. Tudo muito escuro, claro, mas os olhos se adaptam. E dentro da caverna, o ar, o ambiente, ele é igual, não é quente nem frio, ele é gostoso. Dizem que é a mesma temperatura de um bebê, de um feto, em torno de 23 graus. Então você não sente calor, frio, e é gostoso, não tem essa sensação de claustrofobia, o oxigênio é puro. Então foi maravilhosa a experiência. E aí fomos descendo. E tinha umas pedras assim com os formatos de animais. Falei, isso aqui parece um cavalo. Essa é a pedra do cavalo. Falei, mas isso é um cavalo petrificado. Tipo, eu senti a energia do animal. Eu falei, não, agora eu tô maluca. Não. Aí vi a pedra do elefante e falava, isso é um elefante, não é uma pedra. Ele só tá, tipo assim, como se ele tivesse levado um gelo. Aí eu falei, não, acho que eu tô maluca, muito maluca. Vamos seguir. Era o gelo, né?
Sabe a sei. era do gelo? É. Quando o mamute tá congelado assim? Mas era animal. Aí eu falei, aqui tem alguma coisa estranha. E eu quietinha assim, a Nádia quer falar. Não falávamos nada. Nada, eu assim, ai meu Deus, vamos lá. Sem E o Maurício e os meninos Com a atrás gente. da gente, tudo lá. É. Vamos lá. Vamos lá, aventura. Em fileirinha, lembra? Isso, em fileirinha que tinha que ser assim. Beleza. Passou um tempo, e aí a cada paradinha o guia falava, olha, essa aqui é a pedra que foi feita há 50 mil anos, não. Essa aqui é não sei o quê. Aí numa dessas a gente tava lá, e eu vim pra trás assim, pra deixar ele falar, e eu tava aqui e fui apoiar minha mão, assim, pra não cair nem nada, pra segurar, assim. Só que a minha mão, ela não ficou assim, ela foi pra trás. Eu fiquei desse jeito assim, torta assim. Fiquei um tempo assim, coloquei a mão assim, e parecia que alguém puxou a minha mão pra trás, assim. Aí eu encostei minha mão assim. Enquanto ele falava, as pedras elas eram geladas, porque tem água, né? Eram frias. Só que a minha mão estava pegando fogo. Quente, quente. Aí eu demorei uns 2 segundos assim, e eu falei, ué, por que eu tô torta? Sabe quando você... Aí eu olhei assim, aí eu virei, e eu estava com a mão num cristal, assim, parecia um cristal, branco, desse jeito assim. Só que tava quente, gente. Tava muito quente. Aí eu chamei o guia e falei, olha, o que é isso aqui? Que eu pus a mão e eu senti quente. Como a gente é reikiana, a gente sente a energia, né? É mais sensível. Eu falei, tá muito quente, tem uma frequência aqui. Aí ele falou, não, esse é um cristal, um geodo criado há tanto tempo e tudo mais. Gente, aquilo ali era um ovinho de um intraterreno. Eu encostei num bebezinho. Por isso que eu senti o calor, a frequência. E aí eu falei, meu Deus. E aí parecia um ovo mesmo. Era um cristal branco, dessa forma assim, só que em vertical. E depois tinha muitos desses, assim. Parecia que a gente estava num lugar com muitos óvulos. Eu falei, meu Deus, onde eu tô? Agora eu tô vendo mesmo os óvulos. E o calor que vem é real. Mesmo não sendo reikiano, se você toca, você sente uma frequência ali. E eu ali quieta com a Nádia, aí o guia falou, todo mundo toca. Aí o pessoal foi tocando, nossa, é verdade, aqui é quente, por que aqui é quente, aqui é gelado? Enfim, eu só observando e falando, o que tá acontecendo comigo? Descemos até lá, fizemos a experiência, foi lindo e maravilhoso, voltamos. Aí quando retornamos pro hotel de noite, chegamos aí no Mirante, no mesmo dia, não lembro muito bem. Sim, subimos no Mirante. É quando estava naquele moço que fumava maconha, lembra que fomos aquela noite? Estava naquele pessoal que estava fumando maconha e não pudimos fazer. Aí, quando subimos no Mirante de novo, tinha um pessoal lá fumando e tudo, e aí tinha as luzes que o pessoal falava. Mas, gente, eram muitas naves. Falei, não é luzes, naves, aqui é um aeroporto. E dentro das montanhas é onde se abria e eles saíam, onde as naves saíam. Por isso que algumas pessoas viam, algumas não viam. Mas tinha. E aí, ali a gente entendeu que era a porta, uma entrada para uma cidade intraterrena. Aí eu já falei, beleza, então à noite, vamos lá, né? Eu já imaginei, mas eu não... Eu vi essa luz. Você viu? O Maurício pode falar. Sim. Ele estava lá conosco. Então tinha luz, tinha energia. Claro que tinha outros seres lá que estavam em outra frequência, que atrapalhava um pouco, mas ainda assim era possível ver. Ok, aí quando foi de noite, fomos dormir, pronto. Aí foi o maior contato, né? Eles nos levaram. Normalmente, quando a gente tá com esses seres, a gente se apresenta com a nossa forma de essência. Então, eu sempre tô como uma felina, sempre com uma roupa parecida com o do Ananda e da Bactra. Eu chamo de roupa do Power Ranger, porque ela é toda assim, azul e coladinha, assim. Eu sempre falo pras meninas, gente, eu tô de roupa de Power Ranger hoje. Que é uma roupa de proteção. Mas é assim mesmo. É uma roupa de proteção. Quando você mergulha, quando você faz mergulho, você tem que usar aquela roupa pra hipotermia e tudo mais. Então você tem que usar uma roupa especial para se proteger energeticamente. E eu sempre tô como felina, sempre me vejo, né, com a roupa. Só que aí que tá. Em Orion, alguém já ouviu falar da Guerra de Orion? Bom, Guerra de Orion foi uma guerra entre seres que depois viraram os capelinos, os exilados de Capela. Na igreja chamam-se dos anjos caídos. São seres que causaram muito no sistema solar e foram expulsos. E a guerra em si teve os capelinos, tinha reptilianos, tinha draconianos e tinha os sirianos ali, que são os felinos, eles são os justiceiros. São como polícia e ladrão. Tá? E aí tem o legislativo e tem o executivo, aqueles que vão executar o BOP, a SWAT, o FBI e tudo mais. É igual, gente. É igual. Existe uma linha de sirianos B que são, assim, os que vão lutar, os que buscam pela justiça. E eles falam que eu sou dessa linha. Só que eu nunca tinha acreditado. Eu falei assim, eu sou tão pacífica, sou pisciana. Como que eu vou matar alguém? Como que eu vou ir pra cima de alguém? Eles falaram, deixa a sua fera sair. E aí, quando entramos na cidade intraterrena,
Fomos visitando tudo. A Nádia foi conversar com os comandantes de um lado. E aí eles levaram a gente para uma área onde tinha muitos reptilianos. E aí a guerra começou. Eu me via no Rambo, com armas tecnológicas fantásticas, atirando para tudo quanto é lado, matando jacaré. Falei assim, nossa senhora. E eu lá bebendo. E ela lá curtindo com os comandantes com os lá. comandantes e a Jaqueline. E eu lutando. Fisicamente, as armas, todo o processo. Talvez eu tenha que desenhá-las, né? Sim. Pra mostrar pra vocês. Armas tecnológicas. E lutando, atirando, e guerreando, e falando, vocês não são bem-vindos aqui. Quando a gente acordou, no dia seguinte, eu abri o olho e falei, eu tava numa guerra. Eu estava numa guerra, isso aqui aconteceu, e a Nádia, eu estava lá comemorando com os donos, é tipo os políticos. É. Você vai numa cidade, você conhece o governador, o prefeito. Claro. Ela estava lá com eles e eu estava lá prendendo o reptiliano, entendeu? A mestra enchendo a cara e você Falei. Aí eles falam, você veio pra cá, pra esse planeta, pra fazer isso. Eu falei, eu achei que eu ia curar. Aí eles falam assim, não, cura é uma coisa. No físico você cura, mas no lado energético você luta. Então, às vezes, eu tô em lugares com pessoas, experiências que eu tô lutando. Que eu tô aqui, mas eu tô trabalhando com símbolos, com chamas, com outra energia. Às vezes eu acordo cansada, exausta, meu namorado sabe. Tem dias que eu falo, olha, eu tava numa guerra espiritual fortíssima. Me deixa uns 3 dias pra eu voltar, porque a gente luta. Então, também temos a linha dos guerreiros. Enfim, tivemos a experiência no Petar, assim. Foi ainda meio confusa. Quando retornamos para o consultório, quando a gente voltou, sentamos aqui a federação, a gente sentou como amigos e falamos, e aí, qual que foi o motivo da experiência? O que vai trazer para nós? E aí eles falaram para nós, olha, vocês conhecem os extraterrestres, certo? Agora vocês tiveram a experiência de conhecer os intraterrenos. Vocês foram conhecer os homens-formiga. Eu falei, homens-formiga? Aquela da história isso tem muito no xamanismo, seres da natureza, os animais. Sim, eles são seres animais que são seres que só têm um formato de animal. E aí foi quando nós fizemos um trabalho de apometria para o lugar, onde voltamos de forma etérica, né, de forma energética, com um dos nossos corpinhos para lá. E de fato, gente, por exemplo, aquele cavalo era um cavalo. Era um guardião do lugar. Aquele elefante era um elefante. Então aquilo que eu estava vivendo não era da minha cabeça. Eles são seres que no físico você vê como uma estátua, mas na parte energética ele é guardião do lugar. Eu sou iniciada em xamanismo, então eu tenho os meus animais de poder. Nós temos um animal para cada chakra e o nosso totem. Então eu tenho o meu lobo, eu tenho a serpente, eu tenho a baleia, eu tenho o golfinho, enfim. Então quando você vê os animais, você sente por que eles estão ali. Normalmente os animais que estavam ali eram de proteção do lugar. Só que em outras cavernas existiam reptilianos que estavam domando aquele lugar. Tal como pessoas que usam droga, pessoas que roubam, pessoas que cometem crimes. Eles também cometem esses crimes no lado espiritual. Roubam a energia do outro, né? Por exemplo, se você sai na rua e alguém rouba o seu celular, você fica chocada com a injustiça. E no lado espiritual, esses seres fazem a mesma coisa. Então nós temos os policiais etéricos. Aí é onde entra os felinos também. Então, essa experiência foi quando nós vimos os seres formiga. Eles habitavam com os moradores do lugar, porque dentro do Petar existe as pessoas que podem morar ali, porque é um parque fechado. Você não pode comprar casa nem alugar nada. Mas as pessoas que moram ali já moravam naquele espaço muito tempo antes de virar um parque. Então a própria prefeitura protege os moradores, não cobra aluguel, não cobra nada, e eles vivem da renda, de vender bijuterias, de vender pastel, comida simples. E eles são descendentes de índios, né? Os xamãs que eram dessa região, que é o povo Gés. Se você pesquisar, o povo Gés foi um dos primeiros povos que nós tivemos aqui, na época da imigração, né? Gés, que depois foi... A gente conhece muito o Tupi-Guarani, os Tupis e tudo mais, só que o povo Gés foi um povo que habitou o Brasil inteiro. E ali na região do Petar, todos são descendentes do povo Gés. Só que por conta da colonização, por conta da entrada dos imigrantes e tudo, eles foram fugindo para debaixo da terra. Foram se esconder. Porque tinha risco ali de serem mortos, de serem escravizados, e a gente sabe que os indígenas não se permitem ser escravizados. Né? Eles preferem morrer lutando do que ser. E aí, dominados, né, pelos outros. Então, nessa experiência, a gente teve contato com esse povo, a gente teve contato com os homens-formigas, a gente viu na região das águas, porque tinha a região das águas, outros seres aquáticos também, né, que é muito conhecido. E retornando de lá do Petar, eles passaram mais informações para nós.
Porque uma coisa que os sirianos falam, que esses seres falam, é que, sim, nós somos compostos de energia, certo? Né? A gente é feito de energia, nós entendemos de chakra. Mas, se eu vim para esse planeta, qual que é a minha programação inicial? Por exemplo, eu nasci numa família que, ao invés de eu receber amor, eu recebi maus tratos. Então, eu tenho traumas. E aí entra as terapias para a gente poder entender os nossos traumas. Só que como eu tiro isso do meu sistema? Como eu me limpo? E aí entra as técnicas de cura holística, mais profundo. A terapia, a psicologia ajuda muito, até a medicina que trata o físico. Mas a parte holística, a gente trabalha a parte energética mesmo. O que ficou como uma memória no seu chakra cardíaco, uma tristeza, uma depressão e tudo mais. E aí foi quando veio o Zé Requinho. Pega o Zé Requinho aqui pra mim, por favor. Vou mostrar pra vocês. Aqui, obrigada. Foi quando veio o Zé Reiquinho para nós, porque nós tratamos com o reiki presencial, né, físico, e a distância mandamos por fotinha. E aí mandaram fazer um bonequinho para que agora a gente fizesse tratamento à distância. E falaram, com essa energia que vocês trouxeram do petar físico, mesmo sendo um bonequinho e sendo à distância, a pessoa vai sentir a cura no físico. E aí veio o Zé Reiquinho com os chakras na frente e depois uma versão mais atualizada nos chakras de trás, que foi nas lives, né? Ele me acompanhou na live da Fabi. E aí aqui a gente começou a fazer energia de cura e a iniciação em Reiki à distância. Porque quando você se inicia Reiki e Reikiano, existem símbolos que são gravados na sua aura. E existem alguns cursos de Reiki que sintoniza você no Reiki, mas não inicia. Porque isso é um processo físico. Às vezes eu vou tentar iniciar a distância, mas fisicamente tem algum processo nela. Tem algum karma, tem alguma magia, tem algum processo nela. Então fisicamente eu tiro e plasmo um símbolo, e inicio ela. Com o Zé Reiquinho era possível. E aí disseram pra nós, tanto seres intraterrenos, tanto Ananda e Bactra, que agora era possível a gente fazer isso à distância. E foi quando começou a vir mais mesas de cura, que é o que a gente vai mostrar aqui pra vocês, tá? As mesas de cura, se quiser passar, mostrar o Zé Reiquinho pro pessoal. As mesas de cura são essas mesas que a gente programa e desprograma. Calma aí, preciso da mesa da mente. Da mente primeiro, né? Isso, da mente primeiro. Que foi uma das primeiras, né? Sim. Tem que estar aí porque foi aí. Essa aqui, tá. Vou mostrar essa aqui. Ó. Essa é uma das primeiras mesas, recebida em 2020, né? 2021. Sim, uma 2020. mesa siriana, onde a gente trabalha tudo que é mental aqui. Então, através da energia do cliente, normalmente a gente usa a foto dele, né? Pra ancorar aqui a energia. A gente vai trabalhar tudo que é um processo mental. Por exemplo, a depressão, a esquizofrenia, processos obsessivos, traumas, falta de memória, Alzheimer, tudo o que está na mente energética. Porque no físico os médicos vão te dar remédio, eles vão te dar vitaminas, mas aqui a gente trata no energético. Então essa mesa você pode limpar com essas mandalas de cura, ativar pontos do cérebro, problema de visão, problema de audição, problema de movimento, 5 elementos, e ativar aqui o DNA que está na nossa mente, para pensar melhor, para criar soluções. Eu tenho uma experiência com essa mesa aqui. Como eu falei para vocês, eu nasci numa família X e tinha muitas programações de escassez financeira. E quando a gente faz tratamento de cura, você fala, eu tenho esse padrão porque meu pai tem esse padrão e tudo mais. Como que eu rompo isso? Como que eu penso diferente? Então, por exemplo, meu pai é autônomo e ele se satisfaz com o básico. Ele sempre falou assim, tendo arroz e feijão tá tudo certo. E esse padrão não saía de mim. Eu falei, mas eu não quero mais isso. Aí um dia ele falou assim, trata-se na mesa e faz o oposto. Você já tratou o padrão, mas implementa em você um padrão que vai te ajudar. O que te falta para você melhorar na parte profissional financeira? Aí fiz a pesquisa cardíaca e falava assim, precisava ter ambição em ganhar dinheiro, porque eu já era boa no que eu fazia, mas faltava ganhar mais. E aí eu me tratei nessa mesa pedindo ambição financeira, com as curas. E nessa mesma noite, depois de eu ter me tratado nessa mesa, eu tive um sonho onde eu, até peço desculpas, mas eu soava meu nariz assim, gente, e aí saía coisas do meu nariz que pareciam minhocas, assim, que eram as formas pensamentos. Então, toda vez que eu faço essa mesa pra mim, ou pra algum cliente, eu falo, olha, sua cabeça vai doer, você pode ter sonhos, mas é porque eu tratei nisso aqui. Essa é uma mesa, tá? E essa mesa você recebeu? Essa é da Nádia. Essa é a minha. Essa é a da Nádia, São foi minhas. a primeira. Sou eu que recebo. Tá, pode Você passar? que recebeu Eu recebo. mesas. Isso. Eu que recebo. Radiestesia? Essa é radiestesia. Essa eu recebi, tem algumas que eu recebi que a gente foi montando. Essa é da ancestralidade.
Então, constelação familiar fala, colocar pai no lugar, colocar a mãe no lugar. Lembra de ontem nós fazemos aqui? Trata aqui. Fazemos a dinâmica. Curei a Mas filha, fazemos aqui. lembra que eu falei da filha? A Curamos filha aqui. doente eu curei aqui. Eu fiz a constelação depois para fazer um movimento físico, mas toda a parte de cura foi aqui, na minha raiz. Tratando crenças do lado da mãe, do lado do pai, dos avós. Dentro da minha família tem indígenas, se tem escravizados, se tem memórias ancestrais que é difícil de limpar. Essa é a mesa que a gente trata, tá? Essa eu recebi. O que mais? Essa aqui nós recebemos, eu montei essa daqui, que aí quando eu tô nos bastidores eu monto as mesas, né? Junto com eles. Aí essa foi a mesa de cura do útero, porque o útero ele é o segundo coração da mulher. Então quando a mulher tem mágoas, quando ela tá triste, quando ela tem uma depressão, o útero ele reflete. Então aqui a gente trabalha muito isso, abortos, dores, menopausa, sangramentos, tudo nessa mesa, tá? Se tiver memórias de vidas passadas também, tá bom? Essas a gente montou. E aí nós temos as mais recentes, atualizadas. Aí você vai ver a diferença, que é como vai melhorar. Essa me encanta, porque E vai encantar todos vocês. essa aqui me encanta. Por quê? Nós temos os 7 chakras principais, certo? Cada um deles tem uma frequência e uma função. Quando a gente fala de crença financeira, às vezes a gente acha que é só aqui. Que é só no terceiro olho. Não, eu tenho uma crença. Não, às vezes vem de uma crença lá da raiz dos seus ancestrais. Ou às vezes você já perdeu muito dinheiro por juros, você já perdeu dinheiro de um financiamento, você já foi roubado, você tem um trauma. Cartão de crédito. Cartão de crédito. Eu tinha uma época que eu gastava muito dinheiro. Então eu sei ter muito. Aí eu perdi tudo. Então eu tenho um trauma. Não consigo ter mais de novo porque eu tô traumatizada. Trauma, tá aí. E aí essa mesa trata todos os chakras com os gráficos radiônicos. Essa aqui me encanta muito. Vou deixar vocês verem. Bem e agora, no mês de abril, claro que recebemos mais. Vamos lá. Olha, durante esses 6 anos de la transição, temos 40 mesas. 40 mesas que desenvolvemos. Até mais, se eu não me engano. Deve ter nas 40, né? Porque a gente tem outra mais que estamos desenvolvendo. Mesa, limpeza dos ambientes e da casa. Como limpar nossa casa, como limpar os ambientes, como posso limpar minha empresa, porque hay formas de pensamento, porque as pessoas pensam, porque eu crio, não é verdade? Nós criamos coisas dentro de nós e essas coisas vão se plasmando nas paredes do lugar. Sim. Então, como limpar esse lugar? Como limpo, por exemplo, a empresa ou os consultórios nossos? Como que faço isso? A casa de música, o estúdio de música da Márcia, por exemplo, a escola que ela dá aula. Como limpo essas energias? Então, aí, no mês de abril, nós desenvolvimos essa mesa para limpar os ambientes agora. Essa foi impressa ontem, gente. Ela mandamos imprimir. Novinha. Porque eu consegui, essa semana aí, que tivemos livre, que eu consegui formatar elas, porque sou eu que fico lá. Não, isto serve, isto não funciona. Eu que vou, né? Lá, como vocês viram, a engenheira, né, sou eu, realmente. Lá já que recebe a informação a vez e fala, metra, uma mesa assim, eu falo, não, isso não serve, isso serve. Coloca aqui, vamos colocar assim. Então, a gente vai formatando as mesas. Para que servem, para que tratamento serve, tá? E cada um de nós tem um sistema diferente, tá? E eles também ajudam na leitura que fala? Anestesia, leitura? Sim, sim. Eles ajudam também na intuição, na leitura ali? É que nós temos outro sistema na radiestesia. Eu tenho uma parte... Que fala. É da cura mesmo. Eu quero fazer essa aqui, um exemplo. Né? Aí a gente faz uma pesquisa radiônica, radioestésica. Eu desenvolvi também um método para você saber qual é o chakra que você tem doente, que é o que temos que pesquisar. Tudo isso é meu. Tudo isso eu tenho um curso também, que é o segundo módulo da radiestesia, tudo de pesquisa, como pesquisar. Como você saber que você está doente de tal chakra. Porque que é o que tenho ali dentro dele? A gente conhece os chakras, mas os chakras guardam até vidas passadas na gente. Então, quando você começa a limpar, a ativar o chakra, você ativa vidas passadas também. Então, aí nós fazemos a pesquisa energética que chama, e depois nós vamos para os tratamentos. E é nesses tratamentos que vamos usando as mesas que nós temos. Ou tá? Reiki, ou apometria. Ou Reiki, aí a gente aí vai decidir. Essa aqui tem o baguá do Feng Shui. Então, como tudo é energia e a gente cria, se eu tenho, por exemplo, se eu moro com mais 3, 4 pessoas, cada uma dessas pessoas cria uma energia. Se dentro dessa casa que eu moro, no mesmo terreno, tem alguém que bebe, tem alguém que fuma, tem alguém que é depressivo, tem tendência suicida, fica no ambiente.
Os mais sensíveis irão sentir, mas o ambiente fica doente, é como se tivesse mofa, como se ficasse sujo. Os animais da casa adoecem, vão adoecendo, vão ficando estranhos, vão perdendo o pelinho, vão ficando nervosos ou tristes. Então essa casa aqui, ela vai limpar todo o ambiente também, ok? E temos essa outra, que é a famosa árvore da vida, ou a cavala, a famosa cavala, tá? Na cavala, se diz que né, temos que ascender para nosso lado espiritual, a ascensão espiritual. E nós vamos perguntar aqui em que lugar vocês estão da ascensão. Obrigada. Então vamos supor que vocês estão aqui no meio da ascensão. Cada séfira, que cada bolinha da cavala se chama séfira, tem um processo na gente. Esto estudiado muito pela parte muçulmana. Os muçulmanos conhecem isso aqui, tá? Isso aqui tudo, né? De lá desses países que estão em guerra lá. E aí eu transformei, porque essa é uma mesa que eu lá produzia muito tempo atrás, mas hoje fiz uma nova coisa aqui. E aí criamos essa, que é né, da árvore da vida, onde você vai ascender para isso que você nos está pedindo hoje em dia. Seja uma pessoa desperta, desperte para esta realidade, desperte essas coisas aqui novas em você. E aí veio essa mesa, tá? Aqui, também, em alguns momentos, a gente tem que vir de cima para baixo. Sim. Quem estuda Cabala às vezes sabe. Então a gente vem do lado consciencial para o físico, que é chakra básico, né? Lembra que os seres, eles sempre se apresentam em macho e fêmea. Então a primeira coisa que eles falam para nós é equilibrem os elementos dentro de você, o yin e o yang. Cura sua mãe, cura seu pai. Essa última. Lado direito, nossa mãe, lado esquerdo, nosso pai. Tem trauma com o pai? Cura. Ele te abandonou, ele deixou sua mãe, ele te traumatizou. Vai curar, porque senão você desequilibra todo o seu lado esquerdo. E aí, na Seferá, mostra. Você perde a força. Falta do pai, gente, é falta de estrutura, de direção para ir pro mundo. É a carreira. Quem eu quero ser? Quem me leva pro mundo é meu pai. É ganhar din-din. Qual que é a minha profissão? Ah, eu sou terapeuta e tudo mais. Então, toda essa afirmação do eu é curando o pai. E o dinheiro, a vida, quem traz é a nossa mãe. Ela nos deu o leite materno, nosso primeiro sustento, primeiro alimento. Hoje a gente tem dinheiro para ainda se alimentar. Problemas com dinheiro, problemas com a mãe. Então é nessa mesa, quando sai um dos lados, a gente trata, mas a gente trata todos os dois. Às vezes tem clientes, aí a pessoa sente, né? Se sente tonto, se sente meio aéreo, porque aí tratamos tudo. E os centros também. Essas são algumas mesas. Sim. Vocês viram essa daqui? Sim. As meninas chegam para lá, eles querem ver lá. Bom, agora estamos abertas para perguntas. Vocês querem perguntar sobre nave, o que queiram perguntar. Sobre tratamento, vocês também podem perguntar. Façam perguntas aí para a gente, para, né, a ver se fica alguma coisa, né, dentro da gente, né? Dúvidas, Tayane? Quer perguntar alguma coisa? Não, acabei de ver uma cena que eu já vi. Já viu? Já. Ok. Teve um déjà vu? Muito bom. Tem uma nova que eu estou criando, se chama Mesa Cósmica Siriana. Estou nesse projeto agora. Então a gente entra em algumas, porque tem um processo, na verdade, nós estamos vivendo um novo processo com a Jaque, mas aqui vai vir gente que tem outro processo. E a mesa já começa a chegar para a gente. Então, quando as pessoas chegam para nós, já estamos prontas para o tratamento dessas questões que essas pessoas não têm, por exemplo, com os clientes que já tínhamos. Toda vez que nós fazemos uma live, toda vez que nós vamos para os canais, ou fazemos, vem uma leva de pessoas atrás da gente. Olha, necessito que você me ajude nisso, não estou conseguindo me desenvolver. Eu estou mais na área de cuidar de terapeutas. Então, meu lado mais agora estão dando aulas, formar isso aqui. Formar gente assim como a Jaque, completa. Mestre em Reiki, radiestesista, não é verdade? Profissional mesmo. Formando gente assim como a Jaqueline. As meninas andam, né, formando-se aí, as que já vieram hoje, estão nesse caminho. Mas formar gente como a Jaque, assim, que ela sabe, você vê, ela tem estrutura, ela sabe o que está falando. Então, essa parte é a minha agora. Eu falei para a Jaque, eu quero entrar em um lado mais de dar aula, ficar, né? Eu atendo para fora, eu tenho muita gente de fora, já formei terapeutas em los países de fora, Estados Unidos, né? Temos Bélgica, temos um monte de coisa. A última religião que eu não tinha tratado eram os muçulmanos. Eu sempre tratei budista, evangélico, candomblé, tudo isso, já iniciei todo esse tipo de gente em Reiki. E aí um dia eu falei, olha, a única religião que me falta são muçulmanos, né?
Pronto, vino a primeira família muçulmana que mora na Bélgica. E estou tratando essa família, mas gente, olha, nós demos graças a Deus que vivemos no Brasil, que nós não temos crença, não temos nada disso que esses países têm, porque esses países têm uma coisa muito arraigada, muito forte em eles. E estou há uns 6 meses trabalhando, já o pai, a mãe, as meninas, têm 5 filhos, então estamos entrando, nessa área, estou, digamos assim, atendendo mais essa família e me dedicando às aulas, porque o processo deles é muito mais pesado que o nosso, porque nós creímos no espírito, nós já entendimos de extraterrestre, né? Mas os muçulmanos, como temos, né? Têm essas coisas muito, são seres muito realmente negativos, e essas crenças que eles têm destruem tudo o que está ao redor deles. Então, uma família realmente difícil, é um caso mais difícil. Eu já tratei câncer, eu já tratei todas essas coisas que vocês possam imaginar. Agora estou nisso, dando aulas, né? Direcionando mais as pessoas para aprender a fazer o que a Jaque faz. Isso, para formar mais gente nessa área. Tá? Porque pouca gente lá que há e pouca gente competente, gente, que sabe o que está falando, que sabe o que está fazendo. Então é uma área que está em evolução, vamos dizer assim. Tá? Esta área está crescendo muito, porque agora daqui para frente, hoje começa Urano em Gêmeos, vem a comunicação, vem coisa nova, tecnologia, e tudo isso a gente tem que saber. Eu não sabia nada de IA, gente. Meus filhos, mãe, tem um processo agora lá IA, não sei o quê. Aí um dia entrei, comecei a perguntar, la tenho doida, la deixo doida. Ele fala assim para mim, dona Nádia, isso não sei. Eu falo assim, meu Deus, eu quero uma coisa quântica, já uma coisa que tem, né? Mais para frente, agora estou pagando uma, essa aí me entende um pouco mais, claro, porque le pago, né? Virou funcionário da Nádia. Então aí eu falo assim, ó, não gostei disso aí, faz uma coisa nova. Tudo o que fizemos para, né, desenvolver este projeto, a Jaque, foi feito com essa IA paga. Aí eu falo, olha, eu quero uma imagem assim, com esto, e ele vai fazendo. Mas sabem assim, é a gente entender esse processo, é a gente que tem que entender. Nós estamos num processo de evolução, todos nós. Não importa a profissão que nós tenhamos na Terra, tá? Eu posso falar para vocês também que eu nunca trabalhei no Brasil com ninguém, eu não sei o que trabalhar com vocês, que marcam cartão, que sacam cartão, eu nunca trabalhei aqui. Eu sempre fui autônoma, eu sempre tive meus próprios negócios. Então, nunca sei, não sei o que marcar cartãozinho, nada. Bater o ponto. Bater um pontinho, sair o horário, não sei isso. Eu tenho uma carteira lá que ela tive que tirar porque toda, né, nos pedem. Mas nunca, sempre tive negócios próprios, sempre fui autônoma. Então, sempre fui uma pessoa muito... Foi CLT. Sou muito empreendedora. Olha, eu tenho Capricórnio e Aquário e ascendente em Peixes. Então, tenho 3 signos muito fortes para trabalhar com isso. Eu nasci no grau 0 de Capricórnio com Aquário, então um dia, para cobrar, sou a capricorniana. Se eu quero ganhar dinheiro, eu sei. Se vou iniciar gente, se vou falar de naves, hoje estou aquariana. Hoje não estou cobrando nada, estou aquariana aqui falando para você de minha história. Mas quando eu quero cobrar, quando eu quero ganhar dinheiro, eu sei ganhar. E quando é para cobrar para o cliente, eu também sei. Mas o lado pisciano meu, o que é isso? Meu lado espiritual. Sim. Meu lado espiritual é muito forte. Tá? Então, sempre fui conectada, sempre, e vou ser, porque aí dentro do meu mapa, acho que foi o próprio Roberto que nos perguntou aquele dia quando nos conhecemos. Por que você por que a Nádia é conectada? Por que ela tem essa conexão? Okay, E aí a Jaque foi estudar algumas coisas mais, que é interessante que ele explique, né? Isso. Bom, como a gente comentou aqui, sempre recebendo informações, né? E dentro da astrologia, já é um conhecimento muito antigo, usado pelos egípcios, pelos maias. Então, nós temos os arquétipos e a energia das estrelas, fora e dentro de nós. Quando eu comecei a estudar astrologia, eu não me contentava com o horóscopo. Nunca fez sentido isso para mim. Eu falava, não, cadê a profundidade disso aqui? Cadê eu me ver nesse mapa? Então, eu fui desenvolvendo o meu método. Fui desenvolvendo a minha técnica e minha forma de entender a mandala astrológica. O que é o mapa? A foto do céu na hora que você nasceu. Pá, tirei a foto. Ok, o céu se move, tudo está em movimento, que são os trânsitos. Mas essa foto é o seu espelho, está dentro de você. Eu tenho o mapa, você tem o seu. Quando você se perde, você tem que abrir o GPS. Hoje é GPS. Mas se abria-se o mapa do tesouro, o seu mapa está ali o caminho. A profissão ideal, como você ganhar dinheiro, relacionamentos ideais, a religião, propósito, missão, karmas, filhos, tudo está ali. Se você tem problema com seus filhos, tá no seu mapa. Se você tem problema de relacionamento, karmas, tá no mapa. Se você tem propósito em ajudar pessoas, tem uma missão grande, você tem que ajudar,
seja um trabalho simples, mas você tem que ter um trabalho espiritual, tá no seu mapa. Então aí eles me ajudaram a aprofundar nos arquétipos. Eu criei, né, o meu curso de astrologia mais voltado para essa área de profissão e carreira. Mas, por exemplo, quando a gente fala de arquétipos, quando a gente fala do nosso pai, nosso lado yang, a gente tem que olhar o nosso sol dentro do nosso mapa. E aí as linhas, os aspectos vermelhos, as linhas azuis, vai falar como que foi o relacionamento com esse pai. Ah, foi um relacionamento amoroso, ele sempre me apoiou, ele estava presente. Então eu tenho um direcionamento profissional, que é o caso da Nádia. Sim. Um sol no grau 0 em aquário, entre Capricórnio e Aquário. Então veio de uma família que deu estrutura para ela. Sempre empreendeu, porque a família sempre empreendeu. O sol dela tá aqui. Se ela estivesse trabalhando como uma caixa de supermercado... Ia ganhar dinheiro, sim. Ia, mas ela está desconectada de uma coisa que está dentro dela. Então, uma das coisas que eu falo no atendimento é, testa, faz o teste. Eu era bancária e quando eu fiz o mapa e a moça me falou, olha, você vai ter que trabalhar com curas, você é astróloga, eu falava, jamais. Aí a vozinha falava, tenta, testa, olha, como você pode ganhar dinheiro? Ah, eu posso fazer maquiagem, arte ou cura. E comecei a testar e começou a dar muito bom. Então, porque tá dentro de mim isso. É como uma sementinha que precisa ser regada. É um potencial. E aí nós temos os arquétipos, né? A lua vai falar sobre a sua mãe, sobre o seu lado feminino. Como é você dentro de si? Como que são as suas emoções? Como que você lida com as emoções? Tem pessoas que choram com facilidade. Tem pessoas que se escondem. Tem pessoas que quando sentem as emoções atravessam ela. A minha lua é fogo. Conjunto a Plutão. Quando vem a sombra, eu preciso de um tempo sozinha, senão eu saio destruindo todo mundo. Como um leão rugindo, assim, eu falo, ai meu Deus, eu tô muito nervosa. Aí eu tenho que apagar esse fogo com a água de peixes. Já tem alguns planetas em peixes lá. Mas, por exemplo, esses são os seus arquétipos. O seu Saturno dentro do seu mapa é a sua missão espiritual. Você tem que desenvolver e estruturar com seriedade e disciplina. Sim. Então, por exemplo, Tayene, Jonathan, Lu, ele... Bonitinho. Todo mundo aqui tem aspectos em peixes. Todos tem. Já sei o mapa dele. Tudo em peixe. Saturno em peixes nasceu entre 94, 95 e 96. Tem Nodo Norte em peixes ou Nodo Sul em peixes entre 97 e 98. Geração depois de 2001, 2002. Geração Netuno em peixes, Urano em peixes. Somos nós que nos conectamos. Nos conectamos. A gente se conecta primeiro através da religião, a gente vai buscando algo mais esotérico e a gente vai evoluindo. Então, quando a gente estuda o nosso Saturno, a gente está vendo ali. Por exemplo, a Nádia tem um Saturno em peixes. Então, o que o Saturno ele fala dentro do mapa? É aquela vozinha assim, eu preciso levar isso a sério. O que é um Saturno em peixes? A minha espiritualidade é séria. Meu compromisso é com a verdade. Sério, com a energia em si. Então, não se prende a nenhuma religião, a nenhum dogma. Questiona as coisas. Outro, Aquário. Eu tenho Júpiter e Urano em Aquário no meu mapa também. Então, o que Aquário ele fala? Vamos levar isso para o coletivo? Vamos levar isso para as pessoas, para os grupos? Aquário, ele é a rede comunitária. São as pessoas. A gente precisa dos outros. Eu precisei hoje que o Roberto montasse a mesa de café e de água. Eu precisei da ajuda do meu namorado, eu precisei da ajuda dele, de vocês aqui também. Isso é Aquário. E Plutão está em Aquário. Ou seja, todos nós, no mundo inteiro, está sentindo essa coisa do vamos nos unir? Vamos tirar essas pessoas que estão no poder, que fazem o que elas querem? Por isso que o mundo está em guerra, em conflito, estão tirando líderes. Aqui no Brasil teve muitas manifestações, em muitos países estão tendo manifestações. Por quê? Os que têm a sementinha estão sentindo que o celular tá tocando, tá no modo ali soneca, toca, mas uma hora você levanta. Essa é a energia aquariana. Então, se você tem planetas em peixes, se você tem planetas em aquário, se você tem planetas em câncer perto do grau 14, você tem essa sementinha ali, que só falta alguém vir e regar, tá? Porém, gente, nós temos muitos seres habitando ao mesmo tempo. Então, existem pessoas que têm muito elemento terra no mapa, que são os que têm que trabalhar, fazer dinheiro e fazer o dinheiro circular. São pessoas que podem vir numa palestra sim, podem fazer um tratamento de cura, mas são mais pragmáticas, mais pé no chão, já não vão querer ir para essa linha holística. Tudo bem. Tendo consciência de quem é e do que veio fazer, se eu vim para trabalhar e ganhar dinheiro e construir prédios e alugar, então eu tô no meu propósito. Tá certo no que ele veio fazer. O dono desse lugar é um taurino, gente. Primeiro elemento da terra. E ele que fez todas essas mandalas. Ele que fez essa fonte, ele fez a fonte de trás, ele fez lá embaixo. Ele criou com a energia dele algo físico que eu posso tocar, que é a terra.
Ele não sabe, eu nunca fiz o mapa dele, mas ele tá vivendo o que o arquétipo dele tá falando. Tá pedindo. E aí, com isso, traz o quê? Prosperidade. E a prosperidade é uma coisa, mas a abundância é quando todos também colhem comigo. Ok? Então, quando vocês conhecem o mapa de vocês, por exemplo, a roda da fortuna, que é da pergunta do Roberto daquela entrevista. Ele falou assim, por que você é contatado e vocês têm esse contato? Aí eu falei, por quê? Aí um dia eu levantei assim, eu tava vindo pro consultório, tava estudando astrologia, que quando eu começo a estudar astrologia eu já sei que vai vir mais coisa. E aí falava assim, estuda a roda da fortuna, porque é um ponto calculado no mapa entre Sol, Lua e Ascendente. É um ponto fictício, né? E como o nome já diz, roda da fortuna, é tipo um coringa. Um coringa no jogo, você joga e a vida te ajuda. 10 minutos? A roda da fortuna, ela tá num signo e numa casa, certo? Então fala que quando você vai para esse tema aqui, a vida ela dá um 360, dá uma roda e vem a sorte. Porque ela é no tarô, a roda da fortuna é a carta da sorte. Se você tava embaixo, você vem pro alto. Então, por exemplo, a Nádia tem todos os planetas dela em aquário na casa 12, que é a casa da espiritualidade, com a roda da fortuna em aquário na casa 12. Então, quando tem que falar de contatos, quando fala coisas extraterrestres, coisas fora do planeta, o estranho, o estrangeiro, extra, tá fora, tá estranho, eu não conheço esse tema. É aí que todo o sistema dela muda. Então, lá em 2020, ela acessou a roda da fortuna dela. Quando ela entrou em contato, ela guardou, mas quando ela fez a live, ela espalhou pro mundo, compartilhou pros outros, o que aconteceu? A rua se encheu de pessoas. Quero saber quem é você e tudo mais. E eu tive a mesma experiência em 2024, que foi quando as meninas chegaram. A minha hora da fortuna tá na carreira, casa 10. No signo do Sagitário. Ele é o professor, ele é o mestre, ele é aquele que passa o conhecimento. Aí eu fui convidada na live da Fabi Fortunato, é uma taróloga bem conhecida, né? E fui lá com o Zé Requinho e tudo. Acho que deu uns 10 mil visualizações aquela live, né? Foi no final do ano, perto do Natal, acho que era a véspera de Natal. 23. Dia 23 fizemos. 23 bem véspera de Natal. Fui ali com a minha roda da fortuna. Falei, olha, preciso de ajuda, quero usar essa roda da fortuna aqui. Então o que eu fui? Eu fui mestra, fui sagitariana, fui querendo compartilhar. Então eu levei astrologia, eu levei o Zé Riquinho, eu levei tanta coisa. Eu falava, eu ensinava, eu falava, eu ensinava. Tanto que do tema a gente foi falar de outras coisas, sabe? Mas eu levei meu conhecimento para compartilhar para as pessoas. E aí meu celular, no mesmo dia, um monte de mensagem de pessoas ligando. Eu quero te conhecer. A Márcia pode falar. Ela me assistiu na live e ela falava assim... Fala da onde é? Da onde você é, menina? Da onde você é? E aí, no dia seguinte, mandava mensagem, queria se contatar. Eu tenho gente até hoje que me manda mensagem. Eu te vi no canal da Fabi há 2 anos atrás. E aí, falei esses dias assim, preciso de ajuda. Jaque. E vem assim na intuição da pessoa que é pra falar comigo. Ou seja, esses pontos do nosso mapa estão lá, adormecidos. Quando você tem consciência, você ativa. E aí, quando você ativa, a vida gira, porque é o seu propósito, é a sua missão. Então, eu me relaciono melhor graças ao meu mapa. Trabalho, cuido da minha casa, da minha família, tenho um relacionamento, tenho meus amigos, tenho um propósito, porque eu entendo que eu vim fazer isso aqui. E isso é uma das coisas que a gente ensina também em cursos, né? Ensino muito astrologia pra Nádia, ela já... Agora já tô craque. Já sempre fala. Já tô craque, porque eu vou lá e ver o meu mapa e falar, não, aqui tá mexendo, aqui não. E aí vou lá e ela, o que aconteceu com o meu mapa? Mudou tudo de novo? Não. Deixa aí de novo. E hoje a gente tem entrada de Urano em Gêmeos. Hoje é um portal energético pelos próximos 7 anos. Ou seja, não Urano... estamos no dia certo, na hora certa, tudo. Vocês acham certo. que a gente ia vir aqui na data comum? Não, a gente estuda os mapas, claro que sim. Urano em Gêmeos, expanda sua mente. Questione-se. Tudo que a gente falou, pergunta. Vocês aqui. Pergunte pra si mesmo, faz sentido pra mim? Eu me sentia estranha, fora da caixa. Eu era uma pessoa no Velho Testamento que, apesar de ter uma vida normal, eu não me sentia parte daquilo ali. Agora você encontrou sua turma, viu? Não tá mais sozinha não, viu? Tem muito louco aí por aí. O normal é agora. Mais felina. A vida não era normal, normal agora. Esse normal é agora. Esse aqui. Sim, eu agora. Isso. Porque estamos sabendo das coisas, estamos entendendo coisas. A gente está entendendo quem somos. O que é o que está dentro de mim se eu tenho uma doença? Se, por que adquiri aquilo? Eu sempre levo a pessoa para essa reflexão. Por que a gente adquire essas coisas?
Todos tenemos problemas, não crean que porque nós temos todo esse conhecimento não passamos por coisas, passamos. Mas assim, a gente para com a Jaque, nos sentamos a ver que por que estamos vivendo, por exemplo, a Jaque uma situação e eu a outra. O que está acontecendo no nosso sistema energético que está causando esse processo? Quando encontramos, o chakra X, não sei o quê, vamos tratar. A gente se trata, as meninas sabem, nós temos ambulatório de Reiki e nos tratamos uns com outros. Ou se nós estamos as duas no consultório, que nós passamos, né, quase 24 horas por dia agora, a gente se trata com a Jaque. Aí horas que eu falo, Jaque, para tudo no teu, vamos parar, necessito que você me aplique, eu te aplico, vamos ver as coisas nossas, sabem, se cuidar, porque vem muita energia, né, e nós estamos vivendo neste momento um processo difícil, porque a guerra nos influencia, tudo isso que está acontecendo em outro lugar do planeta nos influencia. Brasil tem muitos médiums, e vocês sabem melhor que ninguém que é um país que mexe muito com a parte espiritual do planeta. Brasil é o que tem a nova religião. Essa aqui, gente, é a nova religião. Acreditar nessas coisas novas, o espiritismo já não serve mais, a Umbanda não serve mais, tudo isso já está ficando pequeno para a mente nossa. Isso não, já não preenche aquilo, sabe, não preenche aqueles pensamentos que a gente tem. Então a transição vem para isso. Vem para nos mostrar que nós somos seres capazes de mudar, de ser seres melhor para nós mesmos e para os outros, e nós vamos melhorando uns com outros, tá? O lema que nós temos com a Jaqueline lá no consultório é despertar consciências, despertar a mente de vocês para coisas novas. Olha, eu cheguei só até aqui, mas por que elas estão lá em cima? Como que elas deram esse pulo? O que elas fizeram? As meninas que estão aqui, por exemplo, o mesmo Jonathan. O Jonathan namorou quanto um ano contigo? E o Jonathan não sabia desse babado nosso. O Jonathan que mulher é essa? Os meninos aqui não, porque os meninos já não conhecem, né? Mas, por exemplo, a Márcia, nunca tinham visto as naves, nunca tinham visto essas coisas que a gente guarda, porque não é para mostrá-las no dia a dia de um tratamento, por exemplo. Não é para mim mostrar as naves num dia que estou dando aulas de Reiki ou sendo a mestra em Reiki, não posso. Então, o que a gente faz? A gente las mostra nas lives, eu las trouxe hoje aqui. E eu falei para o Roberto, né, que com ele que conversamos mais, é a primeira vez que eu saio do meu consultório para fora para mostrar isso para o mundo, para mostrar para vocês, olha, ela recebe naves, ela tem isso aí, né? Porque é uma coisa minha. Isso eu guardei por muito tempo, mas agora, como disse, Urano entrou em Gêmeos, então falaram, Nádia, agora vai para fora. Agora vai lá falar para a pessoa aquilo que você é, aquilo que vocês têm, como vocês trabalham. Utilizar essa energia, não só ser o contatado e ficar lá, tá legal, e aí, sou contatado? Para quê? E aí, fazemos o que com isso? Fico lá em casa, linda, maravilhosa, sou contatado, e aí? Eu falei para os sirianos, eu não quero ser aquele contatado que não usa essa energia para quê? Para que ela vou usar? Se perguntam, para que ser contatado? O que ele podemos oferecer a um ser que vem de outro espaço, que tem tecnologia que a gente não imagina, que tem uma nave, porque ele viaja em nave, né? E aí a gente aqui fazemos o que com isso aí? Eu falei para ele, vou fazer o que com isso? Você vai despertar a consciência. Você vai fazer isso. Você vai criar mesas. Você vai fazer que as pessoas despertem. Cure essas pessoas. Trate-las. Ok? E aí eu fui com isso. Sozinha primeiro. Aí depois se uniu a Jaque. Aí se unem as alunas que vão com a gente, né, se unindo nesse processo com a gente. Aí temos nossos clientes, nossos alunos, toda nossa família, vai todo mundo, não creem que vocês que são, por exemplo, Jonathan, o Esteban, que é meu filho, eles são tratados, sim, eles são preparados para estar com a gente nessa energia. O Maurício não nos veíamos faz tempo, de quando? Desde janeiro que a gente não se vê, né? Porque dezembro foi a última vez que nos vimos, né? Aí nos deixamos de ver, mas sabem que estávamos com a Jaque na reunião, né, fazendo aquilo que íamos falar, e aí vieram vocês dois. E o Maurício e o Lucas, cadê? A gente não chamou? Vamos lá chamar ele. Chamamos vocês, essa sexta-feira, né, que tivemos. E aí chamamos o Lucas e o Maurício. Porque aí falei para Jaque, eles são tu contato, eles estão contigo nesse processo do petar, né, das cavernas. Então nós temos coisas físicas. Eu posso falar para vocês que a Nanda já esteve 2 vezes no consultório fisicamente. De 2,5 metros, como que ele entra dentro daquele consultório, não sei, mas deve entrar de alguma forma, né? Porque não lhe pergunto também essas coisas. Alto. Não sei o que comem, não sei se são casados, não sei porque não pergunto essas coisas, porque aquilo que eu pergunto, passa uma mesa, porque eu quero curar esse aqui.
Me passa um tratamento para curar esse outro aqui. Não quero saber se você é casado, se a nave voa para lá, para cá. Para que quero saber disso, gente? Se isso não nos serve aqui na Terra. Eu sei que eles temos a nave, sabemos, isso eu lo sei. O que me interessa deles é que eles passem processo para a gente nos curar. Curar essas doenças que nós temos dentro da gente. Para ser pessoas melhores, para chegar ao patamar que eles têm. Não voltar mais para este planeta, né? Pelo menos com este corpo físico, né? Venir com nossa essência. Cada um de vocês é uma raça. Tá? Eu ia perguntar, quando você falou lá dos indígenas, como é que chama? GES. GES. É J-E-S. J-E-S. É que tem um chapeuzinho. É uma egrégora também ou não? Não, Não, são eu sou descendentes do povo GES mesmo. Eu não Índios. conheço, não É uma conheço. raça, né? É uma raça. Tá. Tá? São os primeiros que habitaram nesta área do Petar. São os Isso. primeiros seres. Ah, primeiro ser. Os primeiros seres. Mas Então. alguns desses seres desceram e outros ficaram. Muitos desceram. Foram se esconder da colonização. Sim, muitos estão embaixo. Dos Os incas. portugueses, dos Os incas europeus. também estão embaixo da terra. Sim. Os incas, os Você foi para maias. Machu Picchu, né? Os incas estão embaixo. Foi em março agora. Estão embaixo eles, tá? Porque presta atenção. Por Sim. que não há nenhum... Onde está o cemitério com todos mortos? Onde estão os corpos? De 2 milhões de seres, aonde que está todo mundo? Eles Tá embaixo. desceram. Mas não foram os incas que construíram as pedras de baixo, não. As primeiras. Sim, tem uma que você viu que Egito também tem umas pirâmides que se descobriu agora que estão embaixo da terra. Então temos muita coisa ainda por isso. Temos uma cidade aqui na Amazônia que está também nesse, também tem pirâmides, tem tudo isso. Também Você é da onde? isso, o Átila que vai Que lá lugar? muito. Isso, isso mesmo. Dizem que na Chapada Diamantina... Isso, a gente não pode falar tudo neste processo, porque senão vamos estar aqui como 5 horas e não temos outro grupo para falar. Mas aí sigam nosso canal, temos canal do YouTube, lá já que fala sobre astrologia e tudo, e a Nádia aqui vai falando de outros temas, tá? Pega o presentinho. Pega os presentinhos Pra lá que entregar tem aí, tem nosso cartãozinho, nossas coisas, tá? Isso. Nossas redes sociais, para que vocês entrem nos canais e nos sigam. Né? Quem queira ir a visitar, por favor, senhoras, Segura aqui, que vocês não conhecem que eu vou nosso espaço. Pertinho daí. Não, passar lá, vai colocar queijo a pé. Eu falei assim, nossa, aqui tem um centro de terapia, tá? Mas isso faz, não, uns 6 meses, né? Aí outro dia ele me mostrou, aqui que é da Nádia. Eu falei, é aqui, amor. Ele falou, eu falei, não acredito. Passou bem na foto. Ele mora do lado da gente, Você mora na Rua da Padaria, de la Santa Branca? Não, eu moro na Serra de Jeré, na de baixo. Na de baixo. Pertinho da Praia Pé. Eu moro aí mesmo na Dois Córregos. Lá que está, lá onde está a concessionária, é lá Dois Córregos, lá Pereira Jacome, lá que cruza. Eu moro na Dois Córregos. Eu não tomo ônibus, não pego nave, nada disso. Eu faço confusão com a Acre, com a Dois Córregos. Não, lá Dois Córregos é aquela que fica depois da Acre, assim. É pertinho? É, pertinho. Eu falei dá para ir a pé. Pessoal, muito obrigada pela Obrigada, presença de gente. vocês.